Super Odds é só na Aposta Online. Quer fazer sua fezinha? Vai lá que você pode ganhar até 7 mil em bônus. Clica aqui e vai lá, que lá dá bom, hein? Começando mais um Foi Pro VAR, Didi, como é que tá? Tô bem demais, sendo muito bem tratado aqui, tomando um refrigerante, comendo um churrasco muito bom e preparado para mais uma resenha de primeira. E você nem merece, que você não Não jogou merece, bosta não nenhuma merece. na sua vida. Eu nunca igual joguei, eu sempre quis, mas nunca joguei. Mas hoje a gente tem um convidado aqui no nosso Foi Pro VAR. Se você ainda não deu like, dá o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Junto com a gente, a Aposta Online, já a gente fala da Aposta Online. Mas vamos falar do nosso convidado hoje, Didi. O nosso convidado, ele é do interior. Isso É. já, o cara, ele tem o mesmo DNA, porque o meu, né? O seu não, que você é lá do interior do Rio Grande do Sul. Mas ele tem o mesmo DNA. Ele começou num time que já jogou muito contra o meu time. Confesso que o meu deve ter ganhado muito mais dele lá, do time que ele começou lá. O homem é de Ribeirão Preto e eu vou dar uma dica pra você. Eu tô usando o copo dele aqui pra tomar o meu refrigerante. Estamos recebendo o Leandro Guerreiro. Maravilhoso, o cara jogou demais e começou no Botafogo. Pô, prazer estar falando com vocês, né? Obrigado aí pelo convite. Comecei no Botafogo em 98, né? E graças a Deus em 98 o Botafogo subiu da Série B para a Série A do Brasileiro. Caramba. Em 2000 a gente subiu da Série A2 para a Série A1 e jogamos as quartas de finais da Série A1. Você subia já caía nas finais. Em 2001 a gente foi vice-campeão paulista, né? Naquele time do Botafogo que fez a final contra o Corinthians. Então foi 3 anos aí de muita velocidade na minha vida profissional, né? Você pega em janeiro de 98 eu tava lavando o carro e em 2001, janeiro de 2001 eu tava sendo praticamente, né, estreando no Paulistão como titular do Botafogo, pegando o Palmeiras, né, numa grande virada, a gente tava perdendo 3-0, conseguiu virar o jogo. Que loucura, cara. Loucura total. E 6 meses depois eu tava jogando no Corinthians, então uma mudança de vida muito radical, né? Caramba. Cara, eu tento imaginar como é que fica... Você tinha quantos anos na época? Quando eu Você é de 80, né? Sou de 80. Quando eu iniciei no Botafogo, que eu tive a primeira oportunidade de treinar no Botafogo profissional, eu tinha 17. Imagina só, você com 17 anos, que nem você falou, você tava lavando o carro, aí passa alguns anos, muito novo ainda, e ter essa mudança, assim, porra, cara, uma virada na vida absurda. Porque assim... Não, em questão de preparação, não futebolista, mas preparação da vida é zero. Né? Sabe? Como é que a cabeça fica, cara? Não, a primeira responsabilidade já é a familiar, né? Você já passa a ser responsável pela sua família. Desde novo, né? Você passa a sustentar seus familiares, e a minha família não era pequena. Então você já tem essa responsabilidade grande. E aí vem as demais, né? Que Sim. É jogar num grande clube, de ter aquela pressão de vestir a camisa de um time gigante. E a responsabilidade de jogos e assim, a preparação que eu te falei. A preparação é na raça, velho. É na raça, e descobrindo no dia a dia, saber onde você está, mas às vezes demora um pouco. E se demora um pouco, você acaba sofrendo. E vamos lá, né? Você realizou o que a gente costuma dizer que é o sonho de todo mundo, né? Porque você nasceu brasileiro, todo moleque. Dificilmente em algum momento da tua vida você não pensou em ser jogador de futebol. Eu desde cedo sabia que eu era um merda. Nunca joguei nada, gordinho. Os caras vai pro gol, eu tinha medo de tomar bolada, não ia acontecer nada na vida, né? Só que você tem a vontade. E você conseguiu. Você realizou esse sonho e muito mais, né? Você chegou em lugares assim que a gente sabe que a minoria acaba chegando. E essa mudança, primeiro o que vocês fizeram no Botafogo, que já foi uma coisa gigantesca. Como é que foi isso pra vocês? Vocês tinham convicção plena naquele time? Tinha confiança, mas falavam, não, a gente é foda mesmo. O que aconteceu no Botafogo, né? São coisas de Deus e trabalho. Você pegar a parte nossa defensiva, o que estava menos tempo no Botafogo tinha 8 anos. Você pegar os 2 zagueiros nossos, tava 10 anos, 12 anos. Aí você pega o Jadilson, né? Que depois voou aí pelo Brasil, um grande parceiro, grande lateral esquerdo. Ele, juntando um pouco que ele foi no Botafogo, ele tava 3 anos. Nossa. Então, assim, né? O Doni veio da base do Botafogo. Então você vai pincelando os caras, estão ali a vida, quase praticamente a vida no clube. Então,
tinha um entrosamento, tinha uma amizade, tinha algo que os caras conseguiam levar pra dentro de campo. Tinha experiência. Né? Também, tinha bastante E hoje, experiência. hoje é um negócio impensável, porque a cada 6 meses os times mudam todo mundo, principalmente no interior. No interior, o cara faz 6 meses, porque ele não tem, às vezes não tem calendário, ele desfaz, no outro ano ele vai fazer o time novamente. Então, Verdade. dificilmente o cara também, se for bem, então, ele não fica ali nunca. Não. Então, teve uma galera que foi muito mais merecedor do que a gente que chegou novo. Porque eles estavam ali ralando, né? Estavam ali buscando um espaço a sol há anos, né? E graças a Deus as coisas aconteceram. Mas não foi fácil. Quando se fala de realizações, né? O primeiro, sempre quando você, desde criança, você pega a bola, chuta a bola de meia, bola na rua, você tem vontade de ser um jogador de futebol. Você quer, né, realizar esse sonho, ser campeão, tudo. Mas não só foi o meu sonho, o sonho do meu pai também, que foi uma coisa muito bacana. Meu pai, ele não vem do futebol, né? Não era tão, assim, aquele cara que acompanha, que vibra, que não sei o que. Gostava de futebol, mas aquele negócio, meu pai era do boxe, né? Então todo mundo falava, pô, Leandro joga, Leandro joga, Leandro joga. E meu pai não ia. A primeira vez que meu pai foi acompanhar um jogo meu, né? Fiz 2 gols e tal, fui bem. E acabando o jogo, voltando pra casa, tava eu, ele e minha mãe, ele falou assim, você vai jogar no Corinthians. E 5 anos depois eu joguei no Corinthians. Né? Então, assim, então Ele falou do nada? Do nada, ele falou, você vai jogar no Corinthians. Então você também passa a comprar a ideia das pessoas. Meu pai é um cara que foi vencedor na vida. Você pegar um cara que veio de família muito humilde, com 8 filhos e sustentar sozinho, né? Dar educação para todos. Então isso aí é uma batalha, vencer na vida, todo dia matar um leão, né? Então, quando uma pessoa, né, fala com tanta convicção, você também passa a acreditar que você é capaz. Então, Sim. Foi nessa pegada que eu iniciei no Botafogo. E quem te achou lá? Como é que te descobriram? Foi várzea? Assim, a gente jogava amador, né? De final de semana. E eu já tinha passado pelo Botafogo por várias vezes, né? E o fato do meu pai ser do boxe, trabalhar na prefeitura, né, de Ribeirão Preto, alguma pessoa que trabalhou com meu pai na prefeitura, na época era diretor das categorias de base do Botafogo. E me pediu para mim fazer um teste lá nos juniores. Que de bate-pronto, assim, no começo eu já não queria ir, porque a gente tinha visto vários testes no Botafogo, no Comercial, que tem outro time lá de Ribeirão. Sim. E toda vez eu ia bem, fazia gol, fazia chover, e toda vez era a mesma coisa. Não pegava. Igual você tem um monte, então vou ficar com os que já tem. Mas beleza, segue. Então, dessa vez que me ligaram pra ir, pra fazer o teste, eu fiquei meio assim, cara, não sei se eu vou, se eu não vou. Achando que não ia dar em nada. Né? Que ia ser a mesma coisa, a mesma história. E falei, Mas saber? igual, você tinha um monte ou não? Você acha? Você acha que, tipo... Não tinha, né? A grande verdade então... não tinha, mas... Antigamente nos clubes existia uma panela, vou falar a palavra certa, né? Hoje não tenho receio de falar nada, nunca tive, mas existia a panela, né? Amigo do amigo, amigo da mãe do amigo, não sei do que, cara que leva lanche pro treinador e diversas outras coisas que a gente não cabe aqui citar, mas ficar chateado, né? Você sabe da sua qualidade, do seu potencial. E quando chamou da última vez também, parece que foi uma coisa, né? Tinha um time do Botafogo que ia disputar o Campeonato Paulista, que ia estrear em 2 semanas. E eu cheguei lá pra fazer teste e montaram um time de teste pra jogar contra esse time que estreia depois de 2 semanas. Cara, é muito complicado você fazer teste num time de teste, cara. Porque você não sabe o que você vai pegar por ali. Mas incrível que pareça, né, no dia lá, do meio pra frente, todos os moleques jogavam amador comigo. Inclusive o Luciano Ratinho, que depois veio pro Corinthians junto, né? Olha só. E em 20 minutos o treinador parou o treino, a gente tá ganhando 2-0 dos caras. E em 20 minutos o treinador parou o treino e falou, chamou eu o Ratinho e falou, vocês dois, vai ter mais uma parte do treino, mas acabando, você pode ir lá em cima procurar o Zizão, que é o cara que depois, né, nos ajudou muito, falecido, mas o cara que nos ajudou demais. Só procura ele. Ele vai te dar a ficha lá, vocês vão assinar no Botafogo. E foi assim que começou, velho. Você não acreditou? Você falou, porra. Eu falei, eu olhava pro Ratinho, o Ratinho olhava pra mim sem entender nada. Eu falei, cara, vai ter uns 20 minutos. Aí foi que foi, depois de... Sério? 4 meses nós tava no profissional. E vocês moeram os caras, velho. Isso hoje não existe, praticamente. Eu acho que pela idade hoje já não dá, né? O cara com 17, 18 anos já é difícil você encaixar um tipo de teste, você tem que estar no clube desde cedo.
né? Dificilmente você vai pegar um cara do amador hoje e vai jogar direto no profissional. Hoje as coisas estão um pouco mais complicadas nesse... É um evento raro, né? Pra acontecer esse tipo de coisa. Na nossa época não, na nossa época ainda tinha teste nos juniores. Até os juniores ia até 20 anos, a gente tá com 17. Então tinha que disputar a São Paulo até com 21. Verdade. Hoje foi diminuindo, então você tinha ainda mais um golinho pra... Hoje quando é mais novo assim, você consegue disputar, acho que a Copa Paulista, né? Que é sub-23. Mas o cara fala, pô, você com 18 anos já não tá no profissional, não tem como fazer teste no júnior, é complicado, né? E daquele time lá, quem mais que a gente talvez não lembra agora, mas que virou? Tinha você, acho que o Índio passou, o zagueiro do Inter, Doni. Passou o Índio, Doni, Cicinho, Jadilson, Douglas veio pro São Paulo, Robert veio pro São Caetano, depois foi pro PSV da Holanda, jogou no Palmeiras, o Cris foi direto pro Internacional e foi pro time da Alemanha. Basicamente, acho que de 11 que jogava quase sempre, 9 foram para time bons, né? Vocês tinham um timão, cara. O Chicão, ele foi se eu não me engano, foi pro Bahia, mas o Chicão tem um belo exemplo. O filho dele era o menino que saiu do Fluminense novinho, foi pro Rashford da Inglaterra, então é uma história de vida sensacional, né? Então é um cara que também chegou no Botafogo nos juniores e também jogou muita bola. Então teve uma galera que foi bacana. E aí depois você jogou lá e tal, foi campeão, e aí foi pro Corinthians. Como é que foi, cara? Uma loucura. Você chegou bem lá. A gente chegou no Corinthians, né, cara, assim, muito rápido, assim, assustado, né, logo depois de um Paulista. Tanto que no dia o Corinthians, nessa época, contratou 8 jogadores jovens, né? Além de eu, Ratinho, o Doni, contratou o Fabrício, o David, o Renato Abreu e o Fabinho. Então a gente chegou para ocupar lugares de jogadores como Paulo Nunes, Luiz Mário, Marcos Senna, João Carlos. Esses foram jogadores, Fábio Luciano, esses foram jogadores que o Luxemburgo dispensou na época. Então você tem uma responsabilidade assim, Galo, né, Maurício goleiro. Então a gente chegou com muita responsabilidade, mas com 19, 20 anos, né? E o Corinthians é um time difícil. E o Corinthians foi naquela transição, né? Na saída do Marcelinho também, a gente passou 6 meses terrível, irmão. 6 meses muito complicado. Até pra sair na rua era difícil, pra ir no shopping então quase impossível. Mas também que serviu de aprendizado, cara. Você tem que amadurecer o mais rápido possível, né? Aprender com as derrotas. O Corinthians esse ano, a gente chegou pra jogar o Brasileiro, não foi bem, foi mal pra caramba. E você vem com a sombra de tudo isso, né? Com a sombra do Marcelinho, né? Os maiores vencedores do futebol do Corinthians, saindo no meio de uma confusão lá que houve antes da gente chegar. Então você ficava, né, com a torcida pegando no pé mesmo. E a gente passou 6 meses muito complicado. A pressão lá é absurda mesmo, né? A pressão lá é de todos os times grandes, cara. Todos os times grandes, a pressão, a cobrança, o dia a dia, na rua, no shopping, no supermercado, na padaria, ela sempre vai existir. Vai existir pro lado bom, né? Quando você tá ganhando, só alegria, tapa nas costas. Quando você tá perdendo, é cobrança, você perde um pouco da sua vida, né, particular, mas faz parte. Mas você acha que alguns de vocês aí dos 8, alguns foram queimados por causa da época, assim, sabe? Tipo, botaram na fogueira mesmo? Não, chegamos lá, tinha os mais velhos também, que são caras, são grandes jogadores, vencedores, pô. Chegamos na época, nosso time era Dida, Rogério, Fábio Luciano. Depois o Fábio Luciano voltou, mas era Chay, Batata, Kleber, Ricardinho, Vampeta, Luizão. Então tinha muitos jogadores. Aí a gente foi fazer essa mescla com os mais velhos. Mas que nesse período do brasileiro não deu tanta liga. Mas graças a Deus você tem sempre tive, né, a oportunidade e a chance de dar a volta por cima, que foi em 2002 com a chegada do Parreira, né? Aí depois dali a gente ganhou tudo, né? A gente chega até a final do Brasileiro. A gente ganha o Rio São Paulo, ganha a Copa do Brasil e faz a final do Brasileiro contra o Santos. Então é um ano assim maravilhoso, né? Então dar a volta por cima, de eu ocupar o meu espaço, né? De conseguir ser titular, de dar passe para título, fazer gol em final. Então
Aí já mudou, né? Já mudou de patamar. E aí no início de 2003 também já ganhei o Paulistão também, então tive a oportunidade, agradeço também a paciência, né? Que às vezes em 6 meses, né, muitos jogadores, né, acabam tentando procurar outro time, né? Eu tive várias ligações de vários clubes, de treinadores, falando, pô, você passou 6 meses aí mal, vem pra cá pra você, que aqui você vai jogar, que você vai voltar a ser Vem aquele ser jogador. feliz. Você vai ser aquele jogador do Botafogo. Eu falei, não, cara. Eu tenho 5 anos de contrato, eu vou dar a volta por cima aqui. Eu vou ir pra um time pra ir bem pra voltar pra cá se eu já tô aqui. Eu falei, é daqui que eu vou. É daqui que eu vou. Tentar eu vou encaixar cima. aqui mesmo, né? Mas no início, cara, do Parreira, né, foi também bastante complicado, porque tinha muito atacante, né, cara? Tinha 9 atacantes. E com menos expressão, com menos nome era eu, né? Do Botafogo. Você tava correndo por fora. Correndo bem por fora, né? Nos treinamentos eu nem treinava, fazia só parte física. Ô, louco. Não fazia coletivo, não fazia parte tática, fazia nada. Fazia parte física, quando chegava a parte que ia treinar com bola, eu já andava até pro fundo do campo, né? Que ia treinar, que eu ia fazer físico, ia fazer borrachinha, ia fazer algum outro tipo de treino separado, mas assim, sempre tranquilo, sempre fazendo o meu. Mas como é que você se motiva assim? Quando tinha algum tipo de jogo que misturava com os caras, eu, pô, sentava o pau, mano. Comia a bola, dava no meio, não importava o nome, se era Ricardinho, se era Vampeta, se era, os caras até me chamavam de doido. Você é doido, você bate nos caras. Eu falei, não, tô aqui pra defender o meu e treino e vamos embora. Aí, faltando uma semana pra estrear no Rio São Paulo, né, que começou ali a definir o time, que é jogar e tal. Aí, pô, foi ter um treino tático coletivo. Aí eu já fui, né, eu lá pro meu cantinho lá. Né? Não vai acontecer nada. A gente tava lá em Extrema, né, na pré-temporada. Eu indo lá pro meu cantinho, eu lembro, né, que é o auxiliar do Parreiro, o Jairo, né, me grita, né, Leandro, você vai aonde? Eu falei, não, vou treinar a parte. Vai treinar a parte não, filho, pega o colete. Falei, pô, já melhorou, né? Já saí do nada pra ir pro reserva. Aí, pô, fui pro treino, eu treinei bem pra caramba, não sei o que. Só que uns dias antes, o Jairo me chamou um dia, né, depois de um treinamento, né? Pô, eu quero falar contigo. Falei, putz, será que os caras vão aparecer algum time pra me mandar embora, alguma coisa? Ou dispensar, não, eu falava assim, tipo, tem um time pra você aí, essas coisas e tal. Eu era novo também, né? Aí ele me chamou após o treinamento, falou, pô, continua assim, você tá treinando pra caramba, nós estamos vendo, eu, pra ele, assim, assado. Continua na sua postura aí, não sei o que. Faz o que você faz no treino, se alguém reclamar, continua, não muda. Aí beleza, 3 dias depois, né, consegui pegar o colete. E o mais surpreendente foi no final de semana, né? Que tipo, eu já tinha combinado com o Ratinho, né? Nós somos de Ribeirão Preto, pô, acabar o treino, vamos pra Ribeirão, pra fazer um churrasco com a família. Tomar um pinguim, tranquilo. Vamos fazer um churrasco com a família. Na época eu nem bebi ainda, né? Fui beber depois, na época eu não tinha o costume de beber, né? Nem conhecia bebida alcoólica. Aí fui peguei, né? Acabou o treino, tô saindo lá e o Ratinho pra entrar no carro e o supervisor tava vindo de fora, assim, né? No estacionamento. Aí me gritou, pô, você vai aonde? Eu falei, o treino é segunda à tarde. Ele falou, segunda à tarde o quê, rapaz? Vai lá olhar o quadro lá. Você não tinha visto. Não olhei nada, você né? vai embora, mano. Aí fui correndo lá olhar o quadro lá. Na época eu podia ir pro jogo 18, né? Aí só 7 reservas. Né? Tinha 19, lá eu era 19. Falei, pelo menos tô entre 19, ali no bolo ali, né? Aí acabou que eu fui pro jogo, não fui cortado, né? Acabei ficando entre os 18, fui pro banco. Acabei entrando no jogo, o Luizão foi bater um pênalti. Na hora que ele bate o pênalti, faz o gol e abre o adutor, sai. Aí no primeiro tempo ainda, né? Porra, tinha atacante pra caramba, eu falei, eu nem levantei, né? Banco, né? Vou nem me mexer, né? O cara falou, levanta os atacantes, eu fiquei parado, né? Pô, aí os caras levantou, o Moraci, os caras levantou, o Jair olhou pra mim, pô, você tá fazendo o quê aí? Vai aquecer. Aí foi aquecer, quando pensa assim, o Parreira, vem, Leandro. Porra. Pô, tinha um monte na minha frente, falou, vem, Leandro. Aí eu entrei no jogo, acabei que entrei no jogo, fiz gol ainda. Caralho. Aí o que aconteceu? Depois disso aí, né, fui pra um outro jogo, fui bem. Aí depois desse, acho que se eu não me engano, no terceiro ou quarto jogo, foi a Portuguesa no Canindé. Pô, aí foi o
pico mesmo. Aí eu fui bem, fiz gol, o cara foi melhor em campo, aí não sai mais. Mas é que Aí também... quando o Luizão volta, o Luizão é vendido. Aí, entendeu? Falou, o Luizão vai voltar, eu vou voltar pra casinha, normal. Né? Normal. Aí o Luizão já volta e é vendido, entendeu? Aí Virou titular. aí não tinha como mais sair. Mas também dos 9, tinha alguém que tinha as características parecidas com você? Entrar aquela fumaça, correr pra lá e pra cá. Força. O cara tinha muito bom jogador, velho. Mas assim. Mas acho que era diferente, né? É que eu conseguia fazer o que hoje é normal, né? Que é marcar e jogar, né, cara? É marcar e jogar e quando sobrava uma bolinha, eu colocava pra dentro. Então, Não acho que, desperdiçava. acho que isso fazia muita diferença. Né? Eu conseguia. Tinha muitas das vezes que eu passava a linha do Vampeta, eu passava a linha do Ricardinho, né? Pra ajudar na marcação e isso contava muito. Isso contava muito. Então, eu tinha força pra conseguir chegar na frente, incomodar na frente. Então, isso contava demais. Então, eu acredito que eu era essa peça-chave que talvez os outros poderiam ser melhor, mas não tinha a característica, nem a humildade de fazer isso, sabe? De marcar pro... Eu sempre falo, né? Joguei em clubes que os caras que jogavam do meu lado, os meias, eles eram craque, velho. Eles eram craque e às vezes esses caras não tinham tanta força na parte defensiva, mas era cara que decidia. Ricardinho, Petkovic, Felipe, depois o Maestro que virou meia. Então eu tinha que fazer algo para esses caras que eles pudessem, na hora que pegasse a bola, tá com qualidade para decidir. E eles decidiam. Então eu tinha essa humildade, tinha essa leitura. Então acho que por isso eu sobressaía e quando eu entrava nos clubes eu não saía mais. E além disso, uma coisa que você falou, que eu tava pensando aqui, você tava ali, você não tava nem na reserva ainda, você tava treinando, que nem você falou, você não participava dos coletivos e nada, só que os caras já estavam de olho em você. Não, eu sempre tava pronto. Eles já estavam vendo. Porque Esse- quando ele chegou e te deu, o Jairo te falou aquilo lá, e logo na sequência depois já te leva pro, né, já te dá o colete, eles já estavam com um plano pra você ali. Sim, é aquele negócio, você tá sempre pronto, né, cara? Eu nunca fiquei reclamando, foi o cara que reclama, fica reclamando de oportunidade, reclamando que não treina. Fico puto. É óbvio, né? O cara que não joga, Você quer o cara jogar. que não treina, o cara que ama futebol, ama fazer aquilo que eu fazia. A minha alegria é jogar futebol. O que eu queria era ser campeão. Então você tá. Não porque você quer. Quando você tá lesionado, aí é uma coisa. Mas quando você tá apto a fazer aquilo lá e você fica puto. Mas assim, eu tava sempre pronto, cara. Tava sempre assim, se levantar a mão, eu tô ali. E foi. Independente de 10 minutos, 5 minutos, meio tempo, tempo 90. E foi isso que aconteceu. Quando me chamaram, eu tava pronto e aproveitei a oportunidade. Naquele Brasileiro de 2002, você jogou as finais? Jogou, né? Cara, a senhora era titular, né? O Corinthians acabou contratando o Guilherme. Né? Putz, é verdade, o Guilherme, que era do Cruzeiro, do Atlético. Do Atlético. E nas finais o Parreira me tirou, que o ataque era eu, David Gil, né? E nas finais o Parreira acabou me tirando pra colocar o Guilherme. Fiquei puto também, né? Mas você é menino, né, cara? Você acaba aceitando tudo, aceitando entre aspas, mas que eu já tinha muita personalidade. Eu lembro que no jogo, acho que não sei se foi o primeiro jogo ou no segundo jogo contra o Santos, né? Eu tava no vestiário, no Morumbi, né? Sentado, né? Puto da vida, veio uma bola quicando. Eu meto o pé na bola, a bola me pega nas luzes em cima, derruba as luzes. Puta que pariu. E na época que aqueceu no vestiário, né? Pô, aí quebrou a porra toda, aí eu peguei, já levantei, cara, fui lá pro campo, indo pro campo lá, sozinho, aí os caras veio atrás de mim, os caras que já jogavam comigo, né, já tava ali pra mim ter cabeça fria, ficar tranquilo. Mas é aquilo, né, cara, mesmo sendo moleque, você tem personalidade, sabia que eu tava melhor, sabia que eu via melhor, vendo... Nosso ataque é o David Gil, pô, do Guilherme muita qualidade, tenho o que falar, tanto centroavante. Mas eu tenho certeza que eu, Guilherme, o David e o Ju ia incomodar demais o Santos. Mas era característica muito diferente também, você Muito, e o Guilherme, né? né? Mais de área. Aí o David teve que sair de dentro e ir pra ponta, né? Verdade. Jogava eu aberto pelo lado, o Gil pelo outro e o David centralizado. Né? E a gente fazendo esse vucu-vucu na frente. Aí não, aí já teve que abrir o David de um lado, o Gil do outro e o Guilherme centralizado, né? Que é outra característica, até na parte defensiva. Como é pesado o ataque, né? Mas aí aconteceu o que aconteceu também, era pra ser pro Santos, né? O Santos conseguiu ter uma reviravolta no campeonato absurda, né? O Santos chega na última rodada quase com chance mínima de classificação e classifica. E depois classificou em oitavo na época.
Foi por isso um dos motivos que depois mudou pra, né, a galera acelerou pontos corridos lá, né? Aí fez o que fez, mas acho que eu tive minha parcela de contribuição, né? Válido, é difícil você chegar na final de brasileiro, né? Eu cheguei em algumas, mas eu acho que era pra ser do Santos, né? Eles viraram a chave na hora certa e tinha muita qualidade e ganharam de um grande time também. O Robinho tava bem Robinho, demais, Diego, Elano, Léo, Renato, as Torres Gêmeas, os dois zagueiros, né? O Fábio Costa na final pegou bolas que ele nunca vai pegar na vida dele, nunca mais pegou, né? Foram coisas absurdas, né? 2 cabeçadas do Guilherme na pequena área, assim, com coisas que dificilmente vai acontecer, mas é do futebol. Tava iluminado, né, cara? O que você falou, era pra ser deles ali. Não, e outra coisa, né? O Fábio Costa não era nem pra jogar, né? Então você vê aí como é que era. Era o Júlio, goleiro, aí o Leão no último jogo sacou o cara. O Júlio já tá igual eu. O Júlio, nós somos conterrâneos, somos de Belão Preto, já tá igual eu no vestiário. Puto da vida, mas fazer o quê? Aí o Fábio vai e faz o que fez. E aí se consolidou também lá no Santos. É. E aí quando é que vem a Rússia? Vem logo depois disso? Acho que foi meio... Aí em 2003 fui campeão paulista e depois, após o campeonato paulista para iniciar o brasileiro, eu acabo saindo para ir pro Lokomotiv, né? Moscou. Mas nessa época pouca gente ia pra Rússia, não era um mercado assim que era hoje, ou eu tô falando besteira? Assim, já tinha bastante jogador lá, assim, alguns desconhecidos, alguns conhecidos, o Alberto mesmo. Centroavante. Ele saiu, ele foi campeão ele foi em janeiro, eu fui em junho, né? Ele já tava quando eu cheguei lá, 6, 7 meses antes que eu, né? E tinha acabado de ser campeão. Cara, assim, a estrutura meu time grande, claro, mas a estrutura em si não era muito bacana, não tinha roupeiro, né? A sua roupa você tinha que levar pra sua casa, então você já sai de um costume pra ser um outro totalmente diferente, né? De chegar no clube 8 horas da manhã e só treinar às 5 e chegar 10 horas da noite em casa. Então parecia que você trabalhava numa empresa. Então é um negócio totalmente diferente. Então, que estranho. Frio demais. Bastante frio, né? Na minha apresentação também eu tive um cartão de visita bem bacana, né? Quando eu chego, me apresento e tal, aí o treinador me apresenta pra galera e o treinador me fala, pô, você tá aqui porque a diretoria te contratou, mas eu não te pedi, então é bem legal. Você chega com bastante ânimo, mas faz parte, né? O cara, ele era o que? Ele era russo? É russo, né? Tava há 20 e poucos anos no clube, então ele já... Os caras não tem tato também, já né? mandava e desmandava, mas assim a gente teve um período também de treinamento, acho que se eu não me engano, quando eu cheguei teve um período de uns 15 dias pra treinar, e também nos treinamentos eu dei a volta por cima. Meu time tava 9 jogos sem ganhar. Quando eu entrei, a gente ficou 11. A gente saiu ali debaixo da tabela pra vice-líder. Porra. Então, mas depois, quando chegou lá em cima, aí me derrubou de novo. Aí um jogo eu ia, entrava, um jogo eu não ia nem no banco. Aí você também passa a entender a cabeça dos caras. Você com 22 anos, você não quer entender, né? Mas você passa a entender outro tipo de cultura, os caras pensam diferente, mas é complicado. Eles se incomodavam com os brasileiros lá? Cara... Vamos falar o incômodo dentro do clube já, né? Aí o Jorge Wagner chegou depois de 15 dias que eu cheguei, né? E tinha um sul-africano, um da Costa Rica, né? O Parkinson, que falava português. A gente tinha mesa específica para comer, né? Tem um refeitório gigante, a nossa mesa é aquela lá. Se estivesse vazio e você sentasse em qualquer outra mesa, como eu fazia de pirraça, né? Vinha 4, 5 pessoas, mandava você ir pra sua. Então você já vê que... Mandava? Só a mesa é aquela lá, vazia. Ela sem comer lá. Então você já vê que... Eles separavam vocês. As coisas já aconteciam dentro do clube. Mas... E por que eles contratavam? Leva na boa. Cada louco a sua mania, né? Os russos são muito loucos. Mas, como eu disse, meu treinador tava lá há muito tempo, então ele que colocava as regras, ele que ditava tudo. Ele que escolheu o dia que ia pagar, o dia que não queria pagar. Nossa. Então tinha umas coisas. A gente perdeu um jogo lá que era teoricamente fácil. Aí ele falou, então, enquanto eu não... ia receber no dia seguinte, né, dia de pagamento. Enquanto eu não ganhar, não recebe. Aí parece que deu uma zica, ficamos uns 20 dias sem ganhar jogo. Puta que pariu. Aí você falava assim, você olhava assim pro Jorge Wagner. E sabe o Jorge Wagner é um cara tranquilo, né, cara? Baiano. Bem sossegado, não tá nem pra nada. Se chovesse tava bom pra ele, se não chovesse ele tava bom também. Eu já ficava mais puto, já era mais estourado, mas
Com o Me dá tempo meu também, dinheiro, porra. com o tempo também você vai ficando paciente, né? Você vai acostumando, não tem muito o que fazer. E antes de, tipo, era muita grana que os caras tinham outros times, porque, pô, você podia ter, de repente, ido pra outra liga e tal. É que os caras, imagino que vieram, ou foi o Corinthians que quis vender. Cara, Naquela assim, época era meio diferente de hoje, Eu né? era eu era jogador do Corinthians, mas a boa parte do meu passe era da Hicks Music, né? Ah, da Hicks, que era da época, tinha parceria com o Corinthians, né? Eu vou lembrar aqui o cara que era o CEO da Hicks na época. Ah, e eles iam pra esse lado vender Aí mesmo. eles, o negócio deles era, pô, trouxe todos os moleques investiam e vamos pôr os moleques no mercado. E não foi tanta grana assim, mas foi uma oportunidade boa. Tinha oportunidade de disputar uma Champions League, então foi bastante coisas que mudou a minha vida, né? Então você fala aí, menino que saiu lá do Botafogo, começou em 98, em 2003 ou 2004 tava, vamos colocar aí, San Siro. Porra, então você É vê diferente, uma né? mudança maluca, né? Já começou aqui, né? Que a gente chegou no Corinthians, depois de uma semana viajamos pro Chile. Que legal. Nunca tinha viajado pra fora. Não, viajava nem pra São Paulo. Aí, eu no Chile lá, um frio do caramba. Você já, pô, sai de Ribeirão 40 e poucos graus chegando no Chile. Então você vai ver as mudanças, né, cara? As mudanças foram muito rápidas. E na Rússia, você se adaptou bem, agora falando em outras coisas, tipo alimentação, o clima. Porque assim, a gente vivencia frio aqui, mas falam que lá é absurdo o negócio. Não tem nada comparado, né? Como eu falei, né? Quando eu cheguei no verão, né? Então até chegar o inverno levou um tempo. É mais tranquilo. Então você vai se adaptando, ele vai esfriando, né? Conforme vai passando as estações. Então não foi se eu cheguei lá, saí do Brasil, eu cheguei lá no inverno. Porque se for chegar daqui no inverno lá, pelo amor de Deus. Você voltava, né? Ah, não dava conta, não tem campo pra treinar, não tem nada. Você tem que fazer outros tipos de treinamento, treinar em ginásio. E mais jogar ia jogar. Treinar na neve mesmo, mas não tem como a bola rolar, aí treina com a mão. É uns negócios assim, muito complicado, cara. É muito difícil. Mas, por exemplo, vai no jogo, aí você enrola jornal no pé, põe não sei o que, põe na parada, mas isso é coisa de 10 minutos, irmão. 10 minutos já passou isso aí. Você parece que tinha hora que você chutava a bola, parece que tá chutando coco, então parece que tava pesada, de tão frio que é. Não se conversa muito, né? Congelava o maxilar, então você não se fala muito, quase não se bebe água. É um negócio assim bem complicado, irmão. Eu falo assim que é pra poucos, velho. E nesse frio a torcida aí no estádio ou não? Lotado, velho. Lotado. Tinha o cara sem camisa. Sem camisa. Sim, Os caras tomam vodka lá. Maluquíssimo. Coisa de doido. Tipo assim, ter 4, 5 paradas no jogo pra passar trator no campo, pra tirar neve, negócio. Caralho, bola laranja. Bola laranja, negócio surreal, velho. Surreal, mas assim, experiência, cara. Eu não. Eu levo como aprendizado, sabe? Pô, não pra levo caramba. pro lado crítico, sabe? Ficar criticando as Não, coisas. é bom, né? Até isso é bom, né? Você bom. conhecer uma outra Dá cultura. uma casca também, né? Bastante, cara, bastante. Eu acho que eu aprendi mais pelo lado da paciência, sabe? Ser paciente, saber que não é do seu jeito, você não vai descer as coisas goela abaixo. Nem sempre o melhor vai jogar, então é um negócio assim. Eu vim do futebol que o melhor joga, né? Mas lá você passa a ver que não é bem assim. É o que o técnico quer. É. E a comida, igual? Mesma coisa? Nada, cara. A maioria das refeições a gente fazia no clube, né? Então era muito difícil, cara. Sopa pra caramba, né? Muita sopa, muito macarrão sem molho. Então, às vezes a gente comia macarrão ketchup. É aquele negócio, irmão. Nunca reclamei. Vai se virando, né? né? A gente fala, o cara que passou dificuldade, o cara não tem dificuldade em comer, né? O cara que passou perrengue, ele foi se adaptando àquilo ali, e tudo que vem aparecendo depois é muito bom, muito ótimo. Então, levava assim. Caramba. E aí, quanto tempo você ficou lá pra depois voltar pro Goiás? Cara, eu fiquei lá 1 ano e pouco, né? Meu pai, depois você acaba falecendo no final do ano, né? Do ano seguinte. Né? Mas meu pai, o sonho dele, ele realizou, né? Que foi ver eu jogar no Corinthians, então ver eu ser campeão. Então a minha família fica um pouco, né, meio que perdida. E eu também tive uma desavença com o treinador, por fato de não estar jogando. E acabei, né, e eu queria voltar pro Brasil.
né? E vários clubes, né, queriam que eu esperasse mais um mês e pouco, porque entra naquela fase do estadual que eu não podia escrever mais, né? Sim. Só que isso ia levar quase 2 meses. Então o cara falava, vou trazer você pro Brasil pra ficar treinando, tendo que pagar, e você não vai jogar, então Não pega, espera, não sei o quê, não pegava. E o Goiás foi o único clube que aceitou me trazer. E o presidente do Goiás, na época, me ligou, o Celso Roth, o treinador, me ligou também. Então, acreditei muito, né? Era o Celso Roth, eu achei que era o Cuca quando você tinha... Era o Celso Roth, então acreditei muito no que eles falaram pra mim, sabe? Eu sou de acreditar muito quando o seu coração também fala, pô, tem algo bom ali, sabe? Vai, né? Nunca fui pela cabeça de empresário, sabe? Ah, você vai ali porque isso aqui, não sei o que. Não, sempre fui pelo meu coração e vim pro Goiás, cara. Quando eu vim pro Goiás, né, você, pô, sair do Corinthians campeão de tudo, né, cara? Sai do Corinthians bem pra caramba. Aí você passa um ano e pouco depois, você volta pro Goiás, pô, vários amigos meus, várias pessoas, até mesmo que jogaram comigo, pô, falando que eu era burro, que eu tinha ter feito as escolhas, que o Goiás podia cair, que o Goiás era aquilo, pô, eu, na boa, né? Ouvia e, tipo, pouco me importava, né? E acabou que o Goiás, se eu não me engano, da primeira rodada até a última rodada, ficou entre os 5 do brasileiro. E aí, né? Quem era o burro? E Dá vontade de chamar a galera. E aí, então, meus mas amigos? aí eu tinha o Grêmio pra ir, né? E o Atlético Mineiro. Os dois caíram. Então, você vê, né? Foi naquele ano. Você vê como você faz escolha certa, você é iluminado. Fiz 14 gols no brasileiro. Né, o meio campo nosso, do meio campo pra frente do Goiás. Quem era? Você, Danilo, não? Não, eu, Tabata, Alex Nossa. Dias e o Paulo Bar. Colocar que o Paulo Bar jogava lá na frente, né? Às vezes o Paulo Bar tava na minha frente. O Paulo Bar, Tabata, Alex Dias fez 24, fiz 14. O Paulo Bar, se não me engano, fez 12 e o Tabata fez 10. Nossa. Então você pegar, falar, cara. Tabata era bola, hein? Agora ele Muita tá uns bola. 10 anos no Catar, né? Então a gente acertou, o time deu liga, né? E fizemos grandes jogos. E foi essa a vida do Goiás, né? Foi essa vida maravilhosa, cara. Pegaram o quinto, vocês pegaram o Se Libertadores. eu não me engano, a gente ficou acho que em quinto, acho que só ia 4, né, pra Libertadores. Ah, é verdade. Abriu mais vaga depois. Depois Agora que tem um monte hoje de... tem 14 vagas, 15 vagas quase. É. Hoje, mas antes era mais apertado. Mas já peguei época também que só ia 2, né? Que era quando era Supercopa Libertadores. Então Que era só época campeão e era vice. só 2 também, era o campeão e vice, não tinha mais nada. Copa do Brasil não tinha nada disso aí. Caramba. E aí você ficou pouco tempo no Goiás, ficou um ano só, Eu um ano e fiquei pouco. praticamente 8 meses no Goiás só, né? Eu só joguei a Copa do Brasil, mas a gente logo de cara, depois acho que da segunda, terceira fase já pegamos Palmeiras, acabamos sendo eliminados. Então joguei acho que só um jogo e depois só o Brasileirão mesmo. Mas fez chover, hein? Foi bem, bom, pô. foi bom. E aí você vai pro Fluminense. Aí eu tinha que voltar pra Rússia, né? Inclusive na final, na reta final do Campeonato Brasileiro, e já tava aí, né? Um jogo lá em São Januário, que eu fiz um baita de um gol lá contra o Vasco. Na saída lá, o meu diretor tava lá. Falou, o treinador vai sair e você vai voltar. Porque você tá Você bem jogando, pra você vai caramba voltar. Tamo de novo na Champions League e tal. Aí eu falei, vou esperar acabar. Faltava acho que 4, 5 rodadas. Falei, acabar o brasileiro, a gente resolve. Aí acabou o brasileiro, eu consegui, né, com muita dificuldade, fazer um acordo, né, que demorou quase 2 meses, né? Fazer um acordo porque o clube tinha que me pagar, né? Tinha que me pagar estando aqui no Brasil e tinha mais de um ano que os caras não me pagavam, né? Aí eu tava recebendo só o mínimo do Goiás. Então, o maior contrato meu eu ia receber deles e não tava me pagando. Aí eu consegui na justiça uma liberação e acabei indo no Fluminense. Eu tive a oportunidade também para outros clubes, né, fora do Brasil, mas eu optei pro Fluminense justamente porque o Abel me ligou. Aí, acho que a ligação do Abel fez muita diferença. Aí eu acabei no Fluminense. Quem que você pegou naquela época do Fluminense? Foi o Washington, não? Não. Washington O Fluminense era... eu esqueci o nome do goleiro. Mas Gabriel, Juan, lateral esquerdo, né? Marcão, Fabiano Heller, Antônio Carlos, Aroca, Diego Souza, né? Felipe, Petkovic,
Tuta. Puta time, cara. Tuta. O Fluminense tava bem nessa época. Foi um baita de um time também que foi muito bem. E o Abelão tinha aquele time na mão, né, cara? Abelão, pai, né, cara? Um cara diferenciado, né? Um dos melhores que eu já peguei. Não só como treinador, mas ele te ajuda como ser humano, como pessoa. Então a gente chama papai Abelão também. Então esse Fluminense, né, foi um baita de um time. Preto Casagrande tinha saído do Santos, né, campeão e foi pro Fluminense também. Então a gente conseguiu ali unir uma galera muito bacana, um bom time. Mas não foi difícil jogar no Rio, porque falam que muita gente se perde lá. Que o Rio é cara, foda. Assim, Bom lugar pra morar. Não estava mais tranquilo. Quando eu joguei nos dois times que eu joguei no Rio, né? Depois a gente vai chegar a falar Vasco, do né? Vasco. Os treinos eram de manhã, né? Era diferente dos outros, né? Os outros treinam à tarde. Os nossos eram de manhã, era a Vera. Então, se você mora na Barra, a gente treinava em Laranjeira, tem que sair de casa 6 horas, Longe pra velho. caralho, Então, se você for achar que tá bem, que você vai sair, você vai chegar meia boca no treino e com Abelão, meia boca, não dava certo não, irmão. Era os treinos a Vera e, pô, Rio de Janeiro faz um calor terrível. Então, não dava pra dar mole, não. Então, a gente andava sempre na linha lá no Fluminense, cara. E aí, mas você não ficou muito tempo no Fluminense, acho que uns Fiquei 2 anos. Fiquei um ano no Fluminense. E aí pintou o time que, cara, você tem a maior identidade, talvez, né? Que a gente lembra de você pra caramba. No Fluminense foi muito bom, né, cara? Foi no Fluminense que começou o Leandro Guerreiro, né? Muita gente acha que é no São Paulo, mas foi no Fluminense. Eu achava que era no São Paulo. No Fluminense, né? Nas finais do estadual, né? Se não me engano, na semifinal contra o Vasco. Primeiro lance do jogo, o cara entra, né? Com um jogo de corpo em mim, mas acaba entrando no meu ombro. E eu acabo tendo uma luxação de clavícula, né? No qual, nos primeiros dias, não dá pra saber o que era, porque ficou puro sangue, né? Ficou preto, sangue pisado. Então teria que esperar, né? Baixar aquele sangue pra refazer, porque não conseguia ver o ligamento. Não conseguia ver osso, não conseguia nada. Assim, tinha uma mancha ali. Fratura não tinha, mas alguma coisa do ligamento tinha acontecido, né? E não dá pra ver, era uma mancha de sangue, não conseguia ver nada. E 2 dias depois disso aí, tive uma reunião, né, com o Abel, o médico e o presidente, né? Aí, inclusive, ainda mandaram eu ir pra casa. Eu falei, se quiser ir pra Ribeirão, pode ir pra lá, porque isso aí vai demorar um tempo, você vai mandando foto. E a gente vai saber mais ou menos quando vai fazer um exame pra ver o que vai ser feito. Aí, se quiser estar liberado e tal. Aí eu fiquei no Rio lá, fazendo tratamento em casa. Não tava indo nem no clube. Fazendo tratamento em casa e tal. E a gente classificou pra final, né? Contra o Flamengo, né? E que seria num domingo. Aí eu treino na sexta-feira. Aquele treino tático, né? Para a final, né? Na sexta-feira à tarde eu peguei e fui pro treino. Cheguei lá, se não me engano, era 4 horas da tarde. Cheguei lá umas 3 horas. Me troquei e fui na sala do Abel, né? Eu tava de chipó e tudo. Já com muita dor ainda, cara. Muita, mas muito. Acabei indo pra sala do Abel e entrei lá e falei, cara, eu vou jogar. O Abel falou assim, você não tá na sua casa? Eu falei, não, aqui eu vou jogar. Aí me chamava de maluco. Ei, maluco, você não tem jeito, né? Você é maluco mesmo. Aí falou assim, vou ligar pro médico. Aí ligou pro médico. Aí nessa que ele tava ligando pro médico, o presidente desceu lá na sala dele. Aí olhou pra mim, o presidente, ei, como é que tá? Tá melhor? Eu falei, não, tô tão bem assim, mas eu vim aqui pra falar pro Abel, eu quero jogar. Você é maluco? E o presidente é médico. Você é maluco? Vai descansar. Eu falei, não, eu vou jogar, não tem nada pra descansar. Aí o médico veio, aí... O que foi? Não sei o que. Não, o Leandro tá aqui, tá falando que vai jogar. Mas falou assim, eu já não vou nem falar nada. É responsabilidade sua, dele, e eu tô saindo da sala. E saiu. Falou nada. Pegou e saiu, falou, responsabilidade de vocês. E saiu. Aí o Abel pegou e falou assim, ô presidente, eu acredito muito no jogador, acredito muito no que ele fala, muito no que ele tá querendo. Esse cara é maluco. Se ele jogar 5 minutos, ou ele jogar 45, ou ele jogar 90, eu vou pôr ele no jogo. Aí o presidente falou, se você tá falando, tá falado. Aí beleza.
falou assim, ó, vai lá. Era o Celso Barros, não? Era o... Não, o Celso Barros é o presidente da Unimed, era o Orcades, né? É porque você falou médico, eu achei que era o Celso o Barros. Orcades era médico e o Celso verdade. Barros era também... Ele vem depois, né? Não, ele já tava no Já Fluminense. tava, né? Já tava no Fluminense. Aí vai lá pra fora lá. Eu fui lá pra fora, peguei a chuteira, fui lá pro campo lá. E, pô, os caras dando risada de mim e tudo. Você era maluco, pô, mesmo. eu com tipóia, né? Aí eu só tirei a parte do negócio, fiquei com a tipóia do mesmo jeito e fui pro treino. Aí a gente tá fazendo bobinho, né, cara? Rodinha ali, não sei o que, tal. Aí, pô, era 2 vezes pra mim na rodinha, aí os caras me tirou, foi outro no meu lugar. Pô, aí numa dessas da rodinha, assim, cara, a bola me passa por mim, assim, ó. Por cima da minha cabeça, eu não me viro de uma bicicleta. Pô, aí quando eu dou a bicicleta caindo no chão, pô, aí tava subindo o médico, o presidente e o Abel no campo. Pô, quando eu caio ali, pô, eu caí, irmão, parecia que, cara, tinha me entrado uma faca no meu ombro. Cara, uma dor insuportável pra chorar, mas eu levantei rápido, né? Engoli o choro, fiquei ali segurando a seco. Os caras vibrando, Nossa, falando doeu que em mim, maluco, cara. que não sei o quê. Pô, aí o Abel já veio, parou, apitou, já parou, para, veio, né? Ele se ligou, né? É, ele deve ter falado, cara, que maluquice agora, se tinha alguma dúvida que ele ia pro jogo, ele não vai mais, né? Aí juntou o time, falou aí, pegou, viu que eu levantei rápido, não falei nada e tal, segurei. Aí ele pegou e falou, ó, o maluco, né, veio aí e disse que vai jogar, eu vou pôr ele no jogo e tal. Tô falando aqui pra todos vocês, talvez eu tinha um time na cabeça sem ele, mas com ele vai seguir o time e tal. Né? Se tem alguém de vocês que tem alguma coisa pra falar, que seja contra alguma coisa, que nós somos tudo parceiros, cara, nada. O maluco vai pro jogo, sei o que, tal. E resumindo, fui pro jogo, né? Tomei infiltração no Maracanã, lá, Maracanã Meu lotado, Deus. se eu não me engano, tinha 89 mil pessoas nesse jogo. Maracanã entupido. Acabou que a gente ganhou o jogo de 4-1 e ainda fiz gol. Então aí né, começou a história do Leandro Guerreiro. E o que acontece? Quando eu saí do campo, que eu usava aquela proteção que prendia o cara aqui e tudo, né? Mas assim, falando do jogo, um dos primeiros lances, né? Eu vou com uma bola pra linha de fundo, o cara do Flamengo tromba comigo e cai por cima de mim, do meu braço. Aí também, cara, tinha acabado de tomar uma infiltração, mas você tá naquela dor terrível, mas tá no calor do jogo, você vai embora. Né? Mas quando acaba o jogo, né, que eu sou substituído, faltando, se eu não me engano, uns 15 minutos para acabar o jogo, né? Joguei 75 minutos, né? Pô, sou ovacionado, tudo. Entra o Alex também entra bem, o Alex técnico, o moleque da base, faz gol, faz o 4º gol, né? Aí que eu tiro, né, a proteção para fazer gelo, né, cara? Ali tava morrendo de dor, sabe? Porque às vezes você começa até, né, escurecer as vistas de tanta dor que eu tava. Aí eu, pô, tiro, né, a proteção para fazer o gelo e tal. Os caras da televisão do jogo focam, né? Aí na verdade já não tava mais o sangue pisado, tava carne viva, né? Porque de tanto tratamento, de tanta coisa, comeu, né? Aí beleza, aí o cara, pô, aí depois a gente ganha, sai pra comemorar, tira o gelo. Pô, eu tava sem camisa, aí o cara, pô, e aí, tá doendo? Eu falei, não, tá doendo nada, segue o baile. Tanto que na outra a gente ganhou o segundo turno e no final de semana que vem era a final do Carioca mesmo, que era com Volta Redonda. Aí eu vou pra final novamente, faço gol e acaba ganhando, aí começa a história do Leandro Guerreiro. Pô, mas você foi guerreiro demais, cara. Cara, não, foi louco quem mesmo. Quem não quer participar de uma final no Maracanã, né, cara? Claro, você tem um risco, você podia, né, queimar uma substituição ou às vezes prejudicar, não ir pra uma jogada vera e acabar prejudicando o seu clube, mas eu tava muito, né, ciente do que eu tava fazendo, da minha força de vontade, do que eu podia ajudar o clube e graças a Deus deu certo. 15 dias treinando e jogando com dor, cara. Faz parte. E acabou que depois. 15 dias? E acabou que depois eu tive uma lesão, né? Que eu teria que ficar mais tempo parado, mas como já tinha ido embora, já fui embora. E acabei que não operei, não fiz nada e segue até hoje, né? Tem algumas coisas que ainda tem dificuldade pra fazer. Tipo, vou pegar um ônibus, por exemplo. Se eu for ficar com a mão assim, eu já não consigo muito tempo. Alcançar alguma coisa, às vezes. Dá aquela dor, Mas, cara, um tipo de jogador que nem você, quando vê um cara dando migué e tal, lesão, você chegou a ver, você fica puto. Você fica puto com várias coisas, né, cara? Eu acho assim, como eu falei, né?
o que eu tinha de visão como jogador era divertir, jogar futebol, né? Ser campeão, fazer história. Eu sempre olhei para esse lado, né? Nunca olhei assim para a parte de ser famoso, de ganhar dinheiro, nada. O primeiro objetivo nosso era descontrair, a gente veio da rua, a gente jogava futebol com alegria, né? Com descontração. Eu lembro que no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Nessa época de 2001, cara, vários jogos, eu o Ratinho, como a gente era entrosado, jogava desde de criança junto, depois jogamos amador junto, depois começamos no junior, depois fomos profissional, e depois a gente estava no profissional titular, então a gente se conhecia por música, e muitas das vezes fazia molecagem no jogo, né? Brincava, fazia não sei o quê, e acabou que um jogo Botafogo e Guarani, né? Que o Guarani caiu, né? Lá em Ribeirão, a gente fez umas palhaçadas, inclusive, né? O treinador tentou me agredir, eu fui agredido no jogo, os jogadores foram expulsos, por conta de a gente não tava sabendo o que estava acontecendo com o Guarani, a gente tava só jogando futebol, e nesse jogo a gente acabou, né, que ganhamos o jogo do Guarani, o Guarani acabou descendo, mas que eu falo, a gente não fez por coisa, a gente gostava de jogar futebol, a nossa alegria era jogar futebol, sabe? Então eu sempre, né, tentei estar ao máximo dentro de campo, né? Então eu nessas finais, pô, falei, cara, eu cheguei aqui no Fluminense, um sacrifício do caramba pra chegar na final, né? No início nosso time não entrosou, então a gente sofreu muito, né, para chegar. E, pô, você tá numa final contra o Flamengo no Maracanã, velho. Talvez eu pensei comigo, talvez eu não teria outra oportunidade, como eu não tive, né? Porque eu saí no final do ano, então não teve outra oportunidade de jogar outra final. Quero jogar. Quero jogar, e esse é o Caralho, pensamento. velho. E o Abel, inclusive, né, eu tenho, né, guardado, né? O Abel dá uma entrevista, né, no Brasileiro depois, né, falando sobre a atitude de jogadores, né, e cita eu, né? Falou assim, tem um jogador aqui, o Leandro, que eu quero jogador como eles. Mesmo com a perna quebrada, mas quer jogar sempre. Pô. Então isso, né, marca bastante. Claro que é ruim quando você fala de um jogador por esse lado e teoricamente você está criticando o outro. Isso é ruim, é péssimo. Mas você se sente orgulhoso pelo que você está fazendo, né, o seu bom trabalho. E que personalidade. E a torcida? Te abraçou demais lá. Demais, cara. Aí tem várias coisas legais no Fluminense, né? Aí o Maracanã também fecha, né, pra reforma. A gente passa a mandar jogo em Volta Redonda. E eu tive uma lesão também, né, que eu fiquei 30 dias fora. E aí já depois você vira o Highlander, né? Quero que você jogue aí eu voltei depois de 30 dias, treinei 3 dias. 3 dias eu treinei e fui convocado, cara. Aí eu cheguei pro Abelão e falei, cara, como, velho? Treinei 3 dias e um dos dias foi rachão. Ele falou, irmão, eu confio, só vai lá, beleza? E aí fomos pro jogo contra a Ponte Preta, né? Lá, e a Ponte Preta tava ganhando o jogo, se eu não me engano, com 20 minutos, tava 2-0 pra Ponte. E lá em Volta Redonda, e lotado, velho. Lotado, aí começa Leandro, Guerreiro, e eu lá quietinho no banco, né? Falei, meu Deus do céu, não é possível. Aí o Abel falou, aquece. Pô, fui aquecer. No aquecimento, mano, eu já tava abafado, morto. Coração quase saindo pela boca, pô, quase dando câimbra, aquecimento. Aí eu me entro com 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Caralho, do primeiro tempo. Do primeiro tempo. Aí vamos, aí vamos, 2-1, pô, aí 2-2. Aí sim, gostei. Não, aí, pô, e o jogo pegado, cara, jogo pegado, uma correria. Mas você entrou bem. Entrei bem, né, fazendo aquelas loucuras na frente ali. Falei pros caras que não ia dar pra voltar muito, mas quando eu pegasse na bola eu ia tentar fazer alguma coisa. Aí os caras fazem, né, 3-2. Porra, aí você vai ter que começar a correr mais. Perdendo. Aí a gente consegue fazer 3-3. E aos 48 do segundo tempo eu faço 4-3. Num chute fora da área. Num chute fora da área, cara. Aí a gente faz 4-3. Porra, aí eu saio pra abraçar o Abelão. Aí começa novamente aquele negócio dentro do Guerreiro, tal. E nesse jogo foi muito engraçado que o presidente viajou até lá, Volta Redonda. Né? Quando acaba o jogo, inclusive assim, né, eu fiz amizade muito grande com ele, com o filho, né, com a esposa do Orcades, né, me trataram assim como um filho, velho, assim. E quando acaba o jogo, né, o meu contrato ia acabar em dezembro, né, quando acaba esse jogo, o presidente pega uma folha, faz um risco no final da folha, assina
e manda eu colocar o que eu quisesse no meu contrato. Nossa. Pra mim continuar no Fluminense. Eu acabo o jogo naquela emoção do jogo, pego o papel, eu amasso e falo pra ele, cara, vamos esperar, né, em dezembro pra ver o que pode acontecer, né? E foi assim, então é um dos jogos também muito marcante, sabe, na minha história do Fluminense. Você podia ter renovado ali. Podia ter ficado. mas não era bem assim, né? Mas eu falo também que também depois de dezembro, em janeiro, o Fluminense me ofereceu um contrato foi o maior contrato da minha vida, até mais depois que o São Paulo, mais que o Japão. Me ofereceu um contrato de 5 anos dos valores, assim, surreal. Eu falo que o contrato que me ofereceram naquela época era os valores de hoje. Mas você não E topou? eu não aceitei. Por que, cara? Eu não aceitei pelo fato, assim, de o Abelão saiu, né? Alguns dirigentes, né, do Fluminense... O Abelão saiu pro Inter? Saiu pra Arábia, foi Catar ou Emirados Árabes, né? E o Abel fala muitas coisas comigo, né? E a gente somos foi uma garrafa muito parceiro, muito irmão. E alguns dirigentes do Fluminense, eu acho que pela dificuldade de renovar contrato, sendo muito pressionado, né? Pelos dirigentes, né? Que não renovava e tal, começou a me cutucar, né? Machucou várias vezes, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e jogando pra torcida algumas coisas, e eu não achei muito legal, né? E acabei, né, eu falo que eu tive um erro só como atleta, né, fora de campo, que foi ir sair de São Paulo, lá no Rio de Janeiro, aí foi na casa de Celso Barros, né? Aceitei a proposta, né? Só não tinha assinado, mas aceitei a proposta, tudo. Voltei para São Paulo. 2 dias depois eu tava na Barra Funda. Então acho que sim, foi dos maiores erros, assim eu falo. Não falo fora atleta dentro de campo, né? De ter falado sim, né? Podia ter falado espera, né? Podia falar aguarda um pouco. Eu acho que nesses termos tá legal, mas eu vou pensar um pouco e foi na emoção ali. E acabei depois 2, 3 dias indo pro São Paulo. Mas por que você, assim, a gente pensando também na carreira, grana, por que você acabou indo pro São Paulo se você tinha até uma proposta melhor do Fluminense? Não, e você era ídolo no Fluminense. Você era ídolo, tava bem, óbvio. Eu entendo, você falou, teve problema com a diretoria e tal. Hoje mas vendo até a grana certa, mas com o presidente e o presidente da Unimed, o que me pagava, não tinha problema nenhum. E sim, eu só tive um bom tratamento, né? Agradeço demais eles, né? Eu sempre que possível, quando eu vou falar do Fluminense, eu vou falar abertamente sobre essas pessoas, né? Eu não vou lembrar o nome de outras pessoas também que faziam parte da diretoria, que foram parceiros meus. Não vou citar os que também tentaram me sacanear, mas mais uma vez eu segui a instituição aquele negócio do coração, sabe? Tá. Eu segui o que o meu coração tá pedindo, eu segui o que o meu coração tá mandando, e o negócio do São Paulo foi uma coisa também, assim, muito estranha, né, cara? Eu era jogador do Anfiger, né? Mas quando eu fui no Rio, eu fui sozinho. Aí os caras ficaram bravos comigo. E esse dia eu tava no escritório do Sor Juan, né? Passei lá, cheguei 9 horas da manhã. E quando eu cruzei com o Juvenal, era 10h30 da noite. Nossa. Então fiquei praticamente um dia no escritório. Só que eu fui pra rua, né, cara? Eu tinha clube pra ir do México, tinha clube do Japão, tinha um clube da Espanha, tinha um clube da Alemanha. E o Fluminense, né? Eu peguei... Como a chave do meu carro já tinha fechado o horário do estacionamento, então os caras deixaram o estacionamento aberto, mas a chave no escritório. Né? Aí eu subi para pegar a chave no escritório, quando eu tô entrando, tava saindo o Milton Cruz, o Juvenal, o Zé Carlos, que tá até hoje no São Paulo, o Edgar, né, que é o advogado, que é meu amigo, até tá lá direto no camarote. E eles entrando no elevador, saindo. Né? Aí o Juvenal manda esperar, né? Volta pra trás, tipo assim, eu fui na secretária, eles foram pro lado de cá, eu fui pro lado de cá na secretária pra pegar a chave. Aí eu tô escutando o Juvenal perguntando pro Juan Figueiredo se eu tava livre. E o seu Juan falou, está livre. Aí o Juvenal, eu quero esse jogador. Aí eu tava pra entrar no elevador e a senhora vem correndo e falou, ó, o seu Juan tá te chamando.
Aí eu fui lá na sala e já tava tudo sentado na sala lá, voltaram todo mundo pra dentro. Aí o seu Juan falou, ó, aqui é o Juvenal, é o diretor de São Paulo, né, que não era presidente ainda, era Portugal Gouveia. E eles perguntou se você quer jogar no São Paulo. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, se você quer jogar no São Paulo. Eu falei, pô, quem vai falar não pro São Paulo? E eu era São Paulino de criança, né? Eu falei, cara, sempre tive um sonho de jogar no São Paulo, eu como criança. Claro que depois que você é profissional, esquece clube, esquece... Não tem mais torcida, a torcida é onde você está. Aí eu falei, cara, eu quero sim. Aí ele falou, então pode sentar que nós vamos fazer o contrato agora. Calma aí. Aí Eu só vim buscar a chave do carro. Aí os caras, eu sentei, eu lembro que acho que era umas 10 e pouco, quase 11 horas, meu contrato ficou ali discutindo, era quase 1h da manhã. Aí saímos pra jantar ainda e no outro dia eu fui 8 horas da manhã na Barra Funda. Caralho. Tanto que eu cheguei na Barra Funda lá de manhã, ainda fui barrado, né? Porque ninguém sabia. Eu falei, vai fazer aqui, tem que ter liberação pra você entrar. Aí o Zé Carlos me liberou, aí eu fui lá direto pro Refis lá pra fazer os exames. Só que eu tava esperando lá que o médico não sabia, né? Ninguém sabia, o cara me contratou praticamente 1h da manhã, 8 horas eu tava no clube. Então não tinha nada, né? Nem 24 horas. É, nada. Aí, tipo, o Marco Aurélio Cunha, por exemplo, me chegou e falou, ei, você tá machucado, você vai fazer tratamento aqui no Refis? Eu falei, não, sou contratado. Ele... E nem imprensa, aí, tipo assim, nem rumor, nem nada. Ele assim, olhou pra mim, tipo... Como assim? Tipo, o São Paulo tinha acabado de ser campeão mundial. Tá muito bem. Não sei como 8, 9 atacantes, tipo... Ele olhou assim meio que espantado. Tipo assim, na cabeça dele pensar, o São Paulo vai contratar esse cara pra quê, né? Devia ter passado pela cara que ele fez, né? Claro que não falou isso pra mim. Mas aí, pô, aí eu fiz os negócios, só que os caras treinavam nos campos. Eu fui treinar no fundo, lá onde a gente fala que tinha uma arena, a gente chama lá de uma areninha, que é um campo que a bola não sai. Bate em cima, bate embaixo, e muitas das vezes a gente treinou ali. Inclusive já quase me mataram lá, né? Depois eu conto essa história do Fabão e do Lugano. Aí eu fui treinar nesse campinho de apoio. Aí fazendo os testes lá nesse campinho de apoio, escondido e tal. Só que aí já vazou, cara. Já vazou uma foto e tal, não sei o quê. Tipo, mas não falando que tinha me contratado. Ah, São Paulo. O Leandro treinou no São Paulo hoje, pode ser que. Tal. Ninguém sabia. Mas né? isso aí, cara, quando eu saí do treino, isso já tinha vazado no lance, no jornal, né? Isso quando eu saio do treino, cara, o presidente do Fluminense, o cara, a diretoria, a imprensa do Rio, meu telefone explodido, cara, explodido. Um monte de chamadas de Nextel, do radinho ficava ali marcado que te chamou. Pô, aí foi foda, aí eu tive que, né, pedir desculpa, né, explicar a situação e bola pra frente. Ficaram bravos, né? Bastante bravo. Mas, assim, só pra gente entender, o que um diretor pode atrapalhar o jogador? Ele quer meio competir com o jogador, a atenção, não, tipo assim, ele quer que o jogador... Não, ele começou a jogar eu contra a torcida, né, dizendo que... Mas você acha que era inveja do... Não sei, tinha outras contratações a ser feitas, né, então os caras estavam amarrando as contratações, que talvez, não sei, ele podia estar interesse nessas contratações, né, inclusive uma coisa que também me chateou muito, né, uma das últimas entrevistas, assim, que eu fiquei muito puto, ele falando que tava contratando o Cláudio Pitbull, né? Que foi muito bem no Grêmio, que era muito melhor que eu, né? Que o Fluminense não tinha que me esperar, que ele era muito melhor. Então, assim, e também eu acredito que a minha posição com a do Pitbull era diferente na época. Eu fazia um falso meia. Né? O Pitbull já era mais segundo atacante. Era segundo atacante, cara. Eu fazia ali o campo e a frente. Entrava por dentro, entrava por fora. Não jogava meio que aberto de um lado e era diferente. Mas eu acabei ficando chateado com isso. Então, acho que foi uma das coisas também que pesou eu ter ido pro São Paulo. E vida que segue. Cara, e São Paulo, cara, você chegou lá e teve uma identificação, acho meio rápido, assim, Nada, né? Cara, foi bem assim, não. Não foi, cara, porque a gente tem a impressão que você chegou, o time tava montado. Se você olhasse a maioria dos torcedores, a galera toda contra, né? Todo mundo contra. Não foram a favor das contratações? Nada, quase que zero. Né? Porque eu tinha jogado no Corinthians, tinha feito gol em final. Verdade. E não fiz nada, assim, uma brincadeira, nada contra o São Paulo. Mas os caras vinham daquele peso que tinha jogado no Corinthians, mas não tinha vindo do Corinthians pro São Paulo. Eu já tinha passado por 3 times, né? E já tinha passado alguns anos, mas levava isso aí, né? Esse peso nas minhas costas, né? A gente achava que não ia dar certo.
O engraçado de hoje, cara, assim, que eu vejo muito torcedor, mas muito. Fala, cara, dá a mão pra mim, eu queimei minha língua, eu queria pedir desculpa pra Isso aí você. é gostoso, hein? E aí você, Cara, pô, cara. veio no São Paulo e queimou a nossa língua, a minha, do meu pai, do meu avô. Isso é muito bacana, mas eu construí isso dentro de campo. Mas quando chega no São Paulo também não tinha muito espaço, né? São Paulo vem de um ano 2005, que São Paulo era uma máquina, né? E eu não tive muito espaço, e tanto que a minha primeira oportunidade foi na lateral direita, né? Então, Aí eu lembro vai disso. do negócio de você estar pronto, né? Treinava muito, me dedicava muito. O Cicinho tinha acabado de sair, Já né? tinha saído sim, e tava naquele impasse, né? Não tinha um lateral, né? E a bola ia cair pro Jean, né? Podia... Pro Jean, a bola tava pra ele. E o Jean. Que era volante, né? Eles estavam adaptando ele pra e o Jean lateral ia direito. cair pra ele jogar, né? Eu lembro que era jogar contra o Rio Branco lá em Americana. Só que o Jean some, velho. O Jean tava no CT da Barra Funda e sumiu. Aí, Sumiu do nada? de manhã, pô, nós no campo 9 horas, 9h10, com os caras esperando ainda, o Muricy. Os caras brabos, que é brabo pra caramba, não aceita nada que não seja o que foi combinado, né? No São Paulo tudo é combinado, irmão. Tudo quando você chega, na sua apresentação, o papo já é dado ali. Então o que é acertado ali não tem eu. E nada do Jean, velho. Aí o cara vem, o chefe da segurança, ó. O cara falou que o Jean pulou o portão aí de madrugada e sumiu. Aí, beleza. Aí tá total. Aí o Muricy já ficou puto, jogou o boné no chão, é o jeito dele. E não fez nem o treino, cara. Não teve o treino. Ele ia fazer um tático, bola parada, não sei o quê. Falou, dá um rachão pra esses caras aí. Nossa, eu não queria ver o Muricy desse Porra, jeito. e assim, puto da vida, não sei o quê. Aí fizemos um rachão lá, e quando acaba o rachão, vem ele, o Tata, né? Que era auxiliar, infelizmente, né, acabou falecendo. É um cara espetacular, um dos caras mais fantásticos que eu conheci na minha vida, o Tata. Um cara assim, tem que ter um auxiliar, tem que ter um cara igual esse cara. Sempre alegre, sempre. Ele é o que ele leva. O treinador bate, ele passa a mão, Ele sabe? é um alto astral, mas ele é um alto astral bom, cara. O cara que sabe entrar na sua mente. E é um cara espetacular. E vem ele, o Muricy, falou: cara, aconteceu isso com o Jean. A gente vê em você condições de fazer isso. Pô, a gente veio perguntar se você quer fazer isso. Porque é uma posição que não é sua. Eu falei: não, eu tô pronto. Eu preciso fazer o quê? Falei: vai ter um cara na sua frente, você precisa jogar e não deixar ele jogar. Falei, pra mim, tranquilo. Quando você joga no meio, você tem que cobrir o volante, você tem que marcar os zagueiros, tem que pagar o lateral que passa. Essa característica, É, né? mano, você Só marcava não tava 3, na 4. lateral ali. Falei, pô, na lateral só tem um, tá tranquilo. No meio, eles têm que vir no meio, vai no Você volante. corre mais, né? Não, você vai ter que cobrir mais o zagueiro. Senso de cobertura, se o zagueiro tomar nas costas, tem que entrar ali. Então tem algumas coisas que é um pouco mais difícil. Aí fui lá pra Americana, né? Que louco, o São Paulo, um campeão mundial, não tinha um lateral direito, né? Que louco, aí eu vou né, lá cara? pra Americana, vou bem, né? A gente sai perdendo, vira o jogo. Entro na área, faço gol também. Olha lá. Né? Esse jogo aí já é uma outra. Isso também, a minha vida é cheia de história, né? Caras boas, né? O Rogério foi dar uma cavada, né? O centroavante do Rio Branco era o Nunes. Nunes pula, Sim. bate na cabeça do Nunes e entra. Nossa. Aí quando eu faço o gol, se eu não me engano, a gente virou pra 3-1. Quando eu faço o gol, eu atravesso o campo e vou abraçar o Rogério, né? Porque eu, quando criança, né? Teve o Expressinho do São Paulo, foi jogar com a seleção Come Fogo. Misturou o misto do Botafogo Comercial, Sim. montou uma seleção e jogou contra o Expressinho. E nesse jogo eu tava na torcida e eu pulei dentro do campo. Quase tomei borrachado, caramba. E consegui pegar um autógrafo do Rogério. Era o Rogério, o Denilson? Era aquele o timão, Expressinho. aquele Expressinho que depois virou Caio. era só fenômeno. Né? Jameli, Jameli. Mona, Pavão, puta de um time, né? Pavão. Bordon, tudo cara que virou jogador bom, né? Jogador bom. E eu consegui pegar o autógrafo do Rogério, né? E anos depois você tava lá com Caralho. o Rogério e após desse jogo, o Rogério me dá a camisa dele. Me agradece, falou assim, nunca aconteceu isso comigo, né? Eu te agradeço muito e me deu a camisa. Então é mais uma história legal minha do São Paulo. Aí eu começo na lateral. Mas você contou essa história pra ele do Come Fogo? Que você Contei, invadiu? quando eu cheguei lá eu contei, né? Ele deve ter Porque, tipo, adorado. uma outra história, uma outra coisa legal, quando eu tô lá no escritório do Sr. Juan Figuer, né, o Milton Cruz me dá o telefone de duas pessoas,
me dá o telefone pra falar com duas. Um era o Muricy e a outra era o Rogério. Caralho. Assim, ó, tem o Rogério e o Muricy quer falar contigo. E o Muricy, e aí, meu, vai vir jogar ou não? E aí, meu, como é que é? Tá pronto? Falei, não, tô pronto. Então, pode vir que aqui você vai ser muito bem recebido e vai trabalhar muito. Não falou que eu ia jogar, não. Ele é direto, né? Aí o Rogério me dá as boas-vindas. Falou, pô, você tem hoje a cara desse time e tal, e amanhã te encontra aqui. Aí, beleza, aí foi isso. Aí quando eu começo na lateral, que vou, aí eu vou até... né, as quartas de finais da Libertadores, né, na ala ali. Nossa. Aí nas quartas de final da Libertadores, né, a gente treinava no Morumbi, né, véspera de jogo, Libertadores. Saía da Barra Funda, da concentração, ia até o Morumbi, fazia o treino e voltava. Aí, quando vai no ônibus, né, aí os caras, pô, muito resenheiro, né, muita resenha os caras. Os caras vai ter surpresa aí, hein. Eu lá no fundo quieto, eu também gritando, vai ter surpresa. Aí quando o Muricy solta a escalação, né, solta Rogério, aí pega o colete, Rogério, Souza, falei, caí, né, que era Rogério, Leandro, né, Ed Carlos, Lugano e Fabão Júnior, né, Mineiro Josué, Danilo, era Luísio e... Amoroso. Não, Thiago, né? Thiago, Thiago, 2006, isso. Thiago e... Ribeiro, né? Thiago Ribeiro e a Luísa. Aí quando fala pô, Rogério, Souza, Ed Carlos, tá, Fabão. O Souza também do meio puxou pra lateral direito. Aí, beleza, falei, ih, caí, né? Aí quando fala a frente, aí na frente ele também já muda totalmente. Aí ele já tira o Aloysio e o Thiago, coloca eu e o Ricardo Oliveira. Eita. Aí ele já me tirou da lateral, eu fui pra frente. Então, quer dizer, quando eu iniciei na lateral, eu nunca mais saí do time. Só saí depois quando eu fui vendido. Te avisar. Ele Não, sem avisar, não falou nada, foi isso agora. Não, mas ele sempre... Mas a maioria dos treinadores que eu peguei, ele sempre falava, vou falar com quem entra, não fala com quem sai. Sabe? Então, vou falar com quem entra, que você vai entrar, você vai fazer isso, aquilo. Quando você sai, ele não te explica porque te tirou. Entendeu? Então, quando você sai, Nossa, quando você entra... o Ricardo Oliveira também tava comendo a bola a gente entra aí num jogo contra o Independente, né? Que a gente perdeu o jogo lá de 1-0. Pedreira, hein? Foi um jogo, pô, uma pedreira absurda, cara. Acho que eu nunca corri tanto na minha vida, acho que eu nunca driblei tanto na minha vida, né? E acaba assim, cara, fazendo um dos melhores partidas minha na frente. E eu tava desadaptado a jogar à frente. E os caras batem lá, né? Misericórdia. Então, tanto que tinha bolas assim que eu não sabia se eu fazia o facão logo, se eu esperava. Né? Eu no longo da minha carreira, eu sempre me espelhei em grandes jogadores, né? No Miller, em coisa, e sempre me atualizava, sabe? Por exemplo, hoje você vê o cara jogando aberto. Eu tinha que jogar aberto, mas quando o jogo se iniciava, eu não ficava aberto, eu ficava por dentro e deixava aquele lado aberto pra mim trocar raça com o cara. Então eu obrigava o cara a se lascar, teoricamente, correr atrás de mim. E em velocidade, se eu chegasse na frente, automaticamente... Você ia ganhar. Ia ganhar, o cara fazia falta, tomava amarelo, alguma parada assim. Então eu sempre deixava esse lado, então eu ficava sempre na dúvida. O lateral, o volante se me acompanha, o zagueiro se sai comigo, deixa aberto, ou eu deixava sempre esse vazio. Então nesse jogo eu falei, cara, eu vou ter que voltar a ver essa brecha aí, então eu caía sempre na boa. E, pô, jogar com o Souza e com o Júnior, que o cara tem uma facilidade de meter a bola, não sei o quê. Então eu já deixava aquela brechinha, quando chegava neles, de primeira ele já esticava para mim, eu sempre chegava bem. Então eu acho que fiz uma das maiores partidas, criei várias oportunidades de gol, lances, pô, sensacionais, né? E fui no meu limite, né? Porra, dei a vida e tanto que eu saio, acho que faltando 10, 15 minutos, mas que eu não tava aguentando, mano, tava pra vomitar. E quando eu saio assim, porra, aplaudidíssimo, aí já vê que já começa a falar, cara, você já mudou a chave, né? E quando eu chego assim pra comentar o Muricy, eu falo, cara, desculpa, mas eu fui no meu limite, porque ele não queria me tirar. Eu fui no meu limite, irmão, não tava dando mais pra mim. Aí ele falou assim, você já ouviu o que você falou. Pra mim, o cara tem que ir assim, no limite. E na época você não se atenta no jogo, mas tava ali o microfoninho. Aí o cara na televisão falou, pô, o Leandro falou aqui, o Muricy abraçou ele, não sei o que, falou que ele foi no limite, o Muricy falou, é isso que ele queria. Então aí você começa, aí a gente ganhou o jogo de 1-0, ganhamos os pênaltis. Aí foi na semifinal fiz gol contra o Chivas, aí também, depois dali,
Foi pra final. Aí já começaram a já não me chamar mais de Leandro, né? Quando gritava meu nome, aí já gritava Leandro Guerreiro. Aí também já foi embora. Que delícia que isso, história né, legal, cara. Que história bacana. Negócio... Caramba. Então, assim, você foi sempre superação, né, cara? Foi sempre tendo que tirar alguma coisa da cartola. Mas que faz parte da minha vida, foi assim a vida toda. E aquela final daquela Libertadores também quase deu, né, cara? No finalzinho ali deu uma pressão no... Cara, no a gente, né, também coloco a parte daquela decisão na conta do Klemer, né? Fez Pegou defesas tudo. bizarras, né? Pegou bolas que eu falo também. Às vezes o cara pega uma partida depois, não vai pegar, né, outros jogos e aquela final lá. Também o Inter tinha um baita de um time, tem mérito, a gente não pode falar. Só que a gente perdeu, não tem que falar do vencedor. Tá com a carinha aqui assim, mas ele tá todo tem, feliz. Assim, Não, é normal. Mas tem mérito, tem méritos. Eu acho que a arbitragem do Morumbi, ela foi totalmente diferente do que foi no Beira-Rio. Né, o mesmo lance que aconteceu com o Josué, nos primeiros minutos aconteceu com o Tinga lá, mas um tomou vermelho, tomou amarelo, o jogo podia ser totalmente diferente. Quando os times é equilibrado, você perde o jogador, faz muita diferença. Mas assim, eu acho que é uma das maiores derrotas da minha vida, né? Eu coloco essa derrota dessa final da Libertadores como a perca do meu pai, como a perda da minha avó. Eu coloco como as maiores derrotas da minha vida. Demorou pra gente, não só eu, mas como toda aquela equipe do São Paulo, demorou um tempo pra gente assimilar. E no final de semana seguinte a gente tinha brasileiro e tinha que dar a volta por cima. Caramba, tem que virar a chave e demorou pra gente assimilar que foi uma derrota. Esse grupo sentiu muito essa derrota. Você tava contra o Fluminense? Eu já não tava. Já não tava, você saiu, né? Que o Muricy falou que essa doeu mais pra ele do que a do Inter até. Porque ele falou, cara, na do Inter já tinha chegado na final, pelo menos. Mas a do Inter... É que a do Fluminense vocês foi no eram último favoritos. Lance. Total. A gente Vocês entraram era o como campeão, time. atual Eu acho campeão, que né? Isso talvez dói até mais, né? Porque vocês sabiam que tinham... Assim, nós não menosprezando não ninguém, tratava mas... como favorito. Nós, jogadores, não tratava como favorito, até porque o time do Inter era um timão, cara. Era, praticamente, se você fosse montar seleção no país daquele, eram os dois times, né? Você pegar aí, né, Tinga, Jorge Wagner, Fernandão, né... Absurdo, Sobis. Gabiru. Né? Gabiru era banco, né? Então, Índio, zagueiro, né? Timaço. O Índio jogava muito. Aí você pega do outro lado de cá, Josué, Danilo, Mineiro. Não, mas olha o time de São Paulo. Rogério, né? E então, o Ricardo Oliveira não pôde jogar as o Ricardo finais. Oliveira não ficou fora das finais. Foi depois da Mas Copa. o Chula jogou muito. Eu acho que bem. que falar, se o Ricardo tivesse, às vezes até o Chula comenta, fala, cara, mas o Chula jogou muito, cara. O Chula jogou demais, velho. O Alex Dias jogou demais, o Lenilson entrou, jogou demais. Não tem explicação, né? Alguém tem que ganhar, E eu acho que ele naqueles 7 dias, né, de uma final por uma semana, eles foram merecedores. E aí logo depois você saiu, né? Você foi pro Japão. Não, aí a gente foi No final campeão, do ano, fomos né? campeão em 2006. Que aí é essa foto aqui, né? Foi campeão em 2006, aí no ano seguinte fomos campeão em 2007, né, também. Fomos campeão 2 anos seguidos, porque antes a gente não a gente foi campeão depois da derrota, né? A gente iniciou o brasileiro e ganhamos tudo depois, né? E no ano seguinte também, em 2007. Aí depois eu vou pro Japão em 2008. E aí em 2008, que é a derrota pro Fluminense, eu acho. Acho que é ali, né? Não lembro. Eu perdi em 2008, mas aí eu já não tava mais. Caramba, cara. E aí, como é que foi, cara, conseguir esse bicampeonato? Pro Tri você não ficou, né? Você acabou Pro saindo. Tri eu acabei saindo. Cara, Que ganhar um brasileiro é muito difícil. Ganhar 2, 3, então... É quase impossível. A gente vê aí como é difícil fazer esses feitos. Difícil ganhar um, né? Então, ganhar 3, então é quase impossível. Mas, assim, a gente sempre, né, era muito focado, né? A gente tem uma amizade, né, gigantesca. Hoje todo mundo praticamente é família, né? A gente se fala quase todos os dias. Esses caras, né, alguns, né, são parentes, como eu e o Júnior, né? Além da amizade que a gente tinha e tem, a gente tem o lado, levou muito para esse lado familiar, muitos que não são, mas se tratam uns como os outros como familiares. Então eu acho que essa união que a gente construiu de 2006, e ela praticamente mudou muito pouco o time para 2007, 2008, 6, 7, 8. Então essa galera junto com o Muricy continuou integrada, sabe? Continuou junto. E os que entrando a gente ia colocando na família. Então eu acho que esse fora de campo contou muito por isso. É claro, além da qualidade, a capacidade de cada um, mas esse fora de campo contou muito.
até mesmo pro dia a dia, porque a gente concentrava 3 dias antes do jogo. Nossa. Então você concentrava segunda pra jogar na quarta, concentrava sexta pra jogar no domingo. Então você podia ficar em casa só de quinta. Caramba. Ficava Então, se mais você- com eles do que com a família. Então se você não tiver isso bem legal fora de campo, você tem problema. E qual que era o mérito de duas pessoas que a gente vai falar aqui? Do Muricy, que ele, todo mundo fala muito bem dele, e do Juvenal. Fala que o Juvenal também segurava as pontas, dava cavalo, o Juvenal não dá cavalo O pros outros ou Juvenal não? dava o pacotinho, né? Que a gente recebia os prêmios no vestiário. Né? É um cara que também se intrometia muito pouco no futebol. Dificilmente você via sem treinamentos, em treino, você quase não via ele. Eu vi ele na Barra Funda, se eu não me engano, foi 2 vezes em 2 anos e pouco. Então você só via ele, às vezes, no vestiário, no jogo, depois do jogo também não ia pra cobrar nada. E o Muricy é o cara que soube, né, gerir muito bem, né, vários jogadores, né. Graças a Deus, pegamos uma época que pouco tinha vaidade, zero de vaidade, então era muito fácil você lidar com os caras. Então, eu acredito que o Muricy, né, colocou todo mundo para jogar também, né, deu oportunidade, todo mundo tinha qualidade e jogou. Então isso foi muito bom, cara. E antes da gente encerrar, né? Né, é que tem muita coisa aqui pra falar, mas a gente acelera um pouco também. Vamos acelerar, mas antes Claro. eu quero que você conte a história lá do centro que você falou na área de treinamento lá. O Lugano te pegou, você você quase te porrada. mataram. A gente tinha a areninha lá, o Papataí, o Areninha. Júnior. Pode contar lá, o pau comia, irmão. Lá a bola não saía, não apitava. E os caras Não tinha falta. falta, a bola seguia. E atrás dos gols, cara, assim, na lateral, como tinha concreto, o resto era tela. Então a bola batia, ficava rápido. Nossa. Então nas laterais colocaram placa, né? Pra tampar as paredes. Pô, e numa dessas aí o Fabão me jogou na placa, bati com a cabeça. Nossa. Não, e seguiu o jogo, tipo, eu todo atordoado. Falei, sabe uma coisa? Eu vou chegar o pau nesses caras também. Mas ali o bicho pegava, velho. Aí ali. Não Mano, tinha mas- choro ali, não, irmão. Ali, pô, falar com você, Josué, Richarlison, Lugano, Aloysio, ali o pau comia, irmão. Ali, eu falo pra você, agradecer a Deus, o cara sair dali de dentro e não ter lesão, mano. E não tinha Assim, pra onde correr, né? Não tem lesão que eu falo assim, o cara machucar sozinho, Sim. não, de entrada mesmo. De porrada. Chegar junto. É que você treinava também, tipo, quando você... O nosso treinamento, meu irmão, era pau, velho. Era porrada. O treinamento Pô, nosso Lugano e Fabão na zaga, mas pelo o amor de treinamento Deus. nosso era vera, mano. Então, quando que caía no jogo, a gente fala até que o jogo, às vezes, se tornava mais tranquilo pelo tanto que a gente treinava. Então, no jogo era... Falar assim, teoricamente, você não podia chegar, né? Não tinha esse tanto de pegada, então era mais tranquilo o jogo. E você acha que os zagueiros chegavam mais firme em você porque você também ia firme? Ah, que os caras sempre, tinham medo de sempre. Eu você? chegava junto, eu dava carrinho de É. zagueiro por trás. E eu era meio Tem a parte meio pistola, boa, eu era meio pistola. Mas os Era caras pistola. também viam Chegava. firme, né? Não, a minha oportunidade, sempre, hoje já mudou bastante, né? Hoje você dá a primeira entrada, você pode ser expulso. Mas antigamente, sempre a primeira entrada o juiz pedia calma. Isso era óbvio do jogo. Você pode notar aí, né, que Fabão, Lugano, sempre a primeira entrada nos atacantes, qualquer uma, era meia bola, meio tornozelo. Cartão Sempre. de visitas, né? Era sempre o cartão de visita, jogava o cara fora do campo. Porque não era fácil, cara, marcar os caras antigamente. Todo time tinha muito jogador bom, cara. Você tinha que marcar Edmundo, tinha que marcar e pegar a época aí do Palmeiras, Miller, esses caras era caras diferenciados, cara. Edilson Capetinha, Marcelinho, você marcava Tem que cara. presta atenção, senão o cara crescia, né? Denner, você tinha que pegar cara, senão era muito complicado, irmão. E Era pega um zagueiro Romário. um pouco mais lento, tipo Não, Domingos assim, e tal, ele vinha jantando. Não, os caras chegavam a bota. E quem que você lembra assim que descia o cacete mesmo? Cara, eu falo. Índio. Não, peguei muito zagueiro duro, né? Júnior Baiano, Kleber, Nossa, o Júnior Baiano. né? Batata no Corinthians. Fábio Luciano é um cara muito duro, velho. Um cara muito, muito duro, mas eu joguei muito tempo ao lado dele. Né? Mas assim, o Durval, o Durval foi o cara que me machucou, né? O cara pisou no meu tornozelo, acabou rasgando a chuteira e o calcanhar. É um cara Rasgou muito, a chuteira. um cara muito duro, mas assim, não desleal, mas muito duro. Um cara difícil de você passar por ele. Antecipa muito bem a jogada. Um cara que eu tive um pouco de trabalho, né? Mas você tem leitura de jogo, né? Esse jogo foi contra o Sport, né? Eu tava muito encaixotado nele. Aí, mas quando você tem leitura, entrosamento, eu falei assim pro Souza, vem um pouco por fora,
e eu vou um pouco por dentro. E nessa troca eu acabei fazendo o gol. Então você também tem que ter um pouco de leitura do que está acontecendo em campo também. E tem hora que você tem que ter a personalidade de você fazer algo diferente dentro do campo. Sim. E várias vezes eu consegui fazer isso. Claro que pode ser que no final não dá certo, o treinador vai te cobrar. Mas você tem que ter um improviso, você tem que ter... A gente fala tirar alguma coisa da cartola, senão você fica na mesmice, né? Pelo menos você tenta, né? Vai lá. Sempre não, tentar, tem que tentar tem sempre. que mudar, porque você vê ali, né, que... Não, eu acabei vindo pra dentro, o Souza foi por fora, o Souza foi no fundo, meteu pra trás, o Borges fez o corta-luz, eu fiz o gol, você vê? Então, o Souza conseguiu se sair lá e eu consegui sair do lado de cá. Se mantém do jeito que tava, não teria saído gol. Não, Talvez aí tivesse depois meio passou, falou, vamos passar aí, vai uma hora por fora, uma por dentro, o Souza acabou fazendo gol também, então... E numa dessas você confunde a zaga, você confunde outro time, o cara não sabe o que tá acontecendo. Foi mais ou menos isso. E aí depois, cara, só pra gente passar rapidinho, você foi pro Japão. O Japão também é outro futebol, imagino, né? Você deve até ter diminuído a porrada lá, porque os caras são mais tranquilos. Lá você bate, você encosta no japonês, é falta. Muito. O Hulk, eu cheguei lá, eu peguei o Hulk, né? O Hulk tava no top verde, né? Sofria muito o Hulk. O Hulk de costa dominava a bola, o juiz dava falta. Aí até teve um comunicado da J-League, né? Que é um negócio bizarro. Que era pro Hulk tomar cuidado, tava machucando o jogador. Véio. Esse negócio que você fala, cara. Velho, você vê o errado, porra. Você vê o negócio. Mas foi muito legal também, a experiência é muito boa. O Hulk foi antes dele ir pro Porto. Acho que ele sai de Vitória e vai pra lá, e depois que ele vai pro Porto. Mas ele é um cavalo novo, fez assim. 50 e poucos gols na temporada, cara. Assim, é negócio surreal. Os caras também falavam que porque a alimentação japonesa é diferente, aí os caras não tem a força que a gente tem. Mas é muito físico, muita correria, quase não tem espaço, você dribla o cara, catar de novo. Pareceu o Tasmania, sabe? Os caras, você driblar, os caras tá aqui, você driblar, o cara tá de novo. Eu falei, mas é o mesmo cara, o cara é diferente, não. É o mesmo, parece tudo igual, não era o mesmo, cara. Mas na habilidade. Poder de recuperação, mas aí entra o lado brasileiro, né, cara? De sobressair, de ter a qualidade. Isso eu acredito que no futebol mundial o brasileiro sempre vai sobressair. Aí depois você volta pro Grêmio, Vasco, Comercial, Fortaleza, Botafogo. Cara, a gente podia ficar aqui uma hora falando com você sobre tudo, porque, mano, tem muita história legal. Essa história do braço é sensacional, cara. Sensacional, um negócio que a gente não vê por aí. E aí a gente quer até que você falasse um pouco assim, mais pro final da sua carreira. Você voltou pro Botafogo e tal. E como é que foi a tua parada e tal? Foi até pro comercial. Cara, assim, a minha parada, né, tentar ser um pouco rápido. Eu vou um dia para um treinamento, né, e dentro do treinamento, do que estava acontecendo dentro do treinamento, eu sempre fui um cara que fui pro treinamento para dar o meu melhor, né, sempre fui o primeiro cara a chegar, um dos últimos a sair, né, sempre treinei a mais, sempre fiz algo a mais, sabe? Porque quando você joga em times com muita qualidade, você tem que ter algo a mais para sobressair sobre esses caras. Eu sempre pensei assim. Até porque era a tua característica de jogo também, né? E sempre, no início da minha carreira, né, até o final, eu levei uma coisa que eu aprendi uma vez na entrevista da Hortência, né? A Hortência, que jogou muito, né? Característica do basquete. Ela falava que quando ela não estava bem, ela corria mais. Ela tentava desarmar mais. Então eu levei isso comigo. Tá? Vou sempre tentar fazer mais, correr mais, chutar mais, né? Ajudar mais na marcação. Então eu sempre levei isso. E nos últimos treinos meus, eu cheguei lá, não tava mais com essa vontade. Sabe? Você começa a ouvir coisas que você... Não foi o que você viveu no futebol, sabe? O cara tá num clube, né? Que pro cara tá bom, o cara sem perspectiva de ir pro maior. Tipo assim... acomodado. Chegava no vestiário, o cara parecia que tava no vestiário do Real Madrid, né? Achando que tá no... Pô, e o cara tá num clube pequeno, o cara tem que ter ambição, o cara tem que ter fome, o cara tem que treinar mais. Se você vai enfrentar grandes clubes, você enfrentar grandes clubes, você tem que estar sempre algo a mais com os caras, porque na qualidade, os caras vão sobressair. Sim. Por isso que eles estão no grande. Então você viu que o cara tava ali, tava satisfeito. Então eu falei, sabe de uma coisa? Eu um dia peguei e saí do clube com a roupa do clube, com chuteira, montei no meu carro, fui embora. Eu não voltei nem pra pegar as coisas, voltei depois de 1 mês, 2 meses depois, e peguei minhas coisas e resolvi parar. Passou o tesão mesmo assim da passei bola. aquele... Aí muita gente me ligava, né? Fala aquela a gíria do futebol, você daria pra você roubar ainda.
Roubar que fala não era, é continuar a jogar em outros times, receber salário alto. Eu falei, cara, não é isso que eu quero, acho que pra mim tá bom. Graças a Deus não tive nenhuma lesão na carreira, assim, grave, não teve nenhuma cirurgia, zero, né? E me cuidava, né, da minha parte física, então eu acho que eu tinha condições de jogar mais 3, 4 anos, mas não era isso que eu queria mais. E resolvi parar e não me arrependo nem um pouquinho. Pô, cara, Foi uma animal. carreira maravilhosa. Vamos também. pros quadros, Didi? Vamos lá. Vamos, Guerreiro, os quadros aqui, ó. Quem jogou mais, você ou o atacante que o Didi falar aí? Tranquilo. Leandro ou Cano? Rapaz, difícil, né? Mas acho que eu, pela história, pelas conquistas, acho que eu. Se ele passar alguns anos aí conquistando, ganhando, pode ser que seja ele, mas no momento eu. Eu tô com você. Porque ele só ganhou um carioca também pelo Fluminense. Eu ganhei também. Leandro ou Roger Guedes? Leandro. Leandro ou Marinho? Leandro demais, tá doido? Não tem nem comparação. Eu ia até Não, falar, pô, isso aqui é sacanagem. Leandro ou Luciano? Leandro. Leandro ou Gabigol? Ah, difícil, mas eu acho que o Gabigol. Acho que o Gabigol pelo poder de definição e decisão. Acho que o Gabigol em decisão, ele decidiu demais, sabe? Às vezes quando a gente vê cobrança exagerada ou até assim uma vaia em cima dele, eu acho injusto. Eu sempre prezo pelo bom futebol, pelo respeito à história, sabe? E às vezes eu acho que o futebol, a história dele se passa muito rápida, né? E às vezes acaba acontecendo isso com o Gabriel, mas eu acredito que o Gabriel, por tudo que ele fez e vem fazendo, eu acho que em decisões ele é melhor. Então aqui é Gabigol. Leandro ou Tevez? Tevez, sim. Mas você tinha uma característica meio parecida, assim. né? Diferente, Por um lado, o Tevez é mais definidor, né? O cara é muito agressivo. médio de raça, também, né? A raça pode ser que pareça, mas na qualidade eu acho que o Tevez muito mais. Tá. Leandro ou Rafael Sobis? É difícil, né? Difícil. Eu vou ficar com o Sobis, né? Eu vou ficar com o Sobis. Acredito que o Rafael, ele teve uma carreira, a minha também, mas a dele também muito brilhante, né? Menino vencedor, também fui, mas ele também teve um poder de fazer gols decisivos, né? Eu acho que isso conta muito, sabe? O cara que decide finais, isso pesa muito. Porque é muito difícil chegar em final. E quando você chega e o cara é decisivo, então eu vou ficar com o Sobis. Tá. Leandro ou Borges? Eu vou colocar o Borzinhos também. Borges, as características diferentes, né? Mas eu vou colocar o Borges, né? Um matador, um grande amigo. Tá, indo né? pelo... eu ia falar, tá indo pelo coração. Mas o Borges fazia gol pra Berlito, caralho também. Um Berlito, matador. Leandro ou Diego Tardelli? Acho que o Tardelinho também, vou dar moral pro Tardelli, né? Jogou muita bola, né? O Tardelli, eu acho que desses todos aí que você citou, acho que o Tardelli, ele de muita capacidade, né? Tem velocidade aliada à faro de gol. Inteligente, né? Muito inteligente, né? E um menino espetacular. E pra finalizar, Leandro ou Dagoberto? Dá gol, né? Dá gol. Dagoberto dá gol. Um craque de bola, né? Um cara, eu acho de todos que você citou, o Dagoberto, de todos que você colocou aí como opção, o Dagoberto melhor de todos. Inteligente, rápido, né? Matador, né? Com muita personalidade, um menino de muita personalidade, sabe dentro do jogo dar a volta por cima, e isso é pra poucos. Muito bom. Bom, duas coisas só pra gente perguntar, que eu queria te perguntar. Primeiro cara, você postou uns stories esses dias aí que deu mó bafafá, que falaram que você tava meio criticando o São Paulo e tal. Fala qual é que é a real. Não o São Paulo, mas tipo... Cara, eu jamais, assim, jamais eu vou criticar o São Paulo, jamais eu vou respeitar a história do São Paulo. Hoje tudo que eu tenho na minha vida, eu devo ao São Paulo, eu devo a todos os clubes, mas mais ao São Paulo, por esse reconhecimento. A gente fica chateado quando o São Paulo vai atrás de jogadores, né? Vários, né? Aconteceu
vem acontecendo nos últimos anos, e ver os jogadores não tendo tanto interesse e acabando indo para outros clubes, e às vezes clubes até de menor expressão que o São Paulo. São Paulo é um clube gigante, São Paulo é tricampeão mundial, né? São Paulo é conhecido mundialmente. E você vê que as escolhas não é culpa do atleta, é as escolhas às vezes do clube que é errado, né? Então às vezes a gente fica chateado. E o torcedor, eu quando eu respondi aquele, a gente tem responsabilidade sobre o que fala. E eu falei realmente pelo que eu vejo que o clube venha passando, né? Venha tentando contratar jogadores e jogadores falando não ao São Paulo e para outros times. Então eu vejo que o São Paulo tem que ir atrás de jogadores com outro tipo de característica, né? Outro tipo, jogadores que realmente quer vir no São Paulo, quer fazer história, quer colocar a foto dele no quadro, quer ser vencedor, quer ser campeão e não simplesmente passar pelo São Paulo, como vários outros jogadores passaram nos últimos anos, que não são culpa dele, mas culpa daqueles que fizeram escolha em optar por esses atletas. Então, quando eu postei aquilo lá, é o meu chateamento, que o São Paulo era muito grande para ficar indo atrás de jogadores médios, jogadores que realmente às vezes também não quer ter esse comprometimento. Porque jogar no São Paulo é responsabilidade, é comprometimento, é personalidade, porque jogar hoje talvez no Flamengo, no Palmeiras, talvez seja mais fácil, né, pelo momento. Agora vim pro São Paulo, falar assim, ó, me dá a camisa X, me dá aí a faixa, eu vou bater falta, eu vou bater pênalti, eu vou para cima, isso é para poucos. Então, talvez uma escolha de um time, né, mais tranquilo, talvez pro cara hoje seja mais viável. O cara não quer quebrar tem jogador assim ainda? Eu não sei, né? Às vezes é a escolha do cara, a escolha do seu agente, né? Eu vou ser bem sério, eu prefiro, né, passar dificuldade no São Paulo, chegar a ponto de lutar por rebaixamento, mas tá no São Paulo do que tá no outro time e disputando o título. O cara fala, você é maluco. Eu prefiro ser maluco dessa forma, pensar assim, mas tá no São Paulo um gigante, que uma hora daqui a pouco vai voltar novamente a acordar e voltar a estar no lugar que ele sempre mereceu estar. Outra coisa que eu ia falar, se você quer encontrar o Leandro Guerreiro, vai lá no Resenha Morumbi, hein? Ele tá lá direto. Ah, verdade. Tá lá direto. Quiser ir lá, quiser ir lá fazer uma resenha, tamo lá. Quiser ir lá também me dar uma dura, tô lá também. A gente é aberto a tudo. E na Transcontinental também. E agora na Transcontinental. 104.7, Transcontinental, Sambagô. Tá um estouro aí. E aí, é mais fácil comentar do que jogar? Muito mais fácil jogar, velho. Mas vai jogar, velho? Mais fácil jogar. Não é fácil, você tem que analisar, né? Vários jogos, né? Você tem que saber, né? Pontuar, né? Saber ser crítico na hora certa, saber elogiar também, né? Então é muito difícil, né? Analisar o futebol hoje. O futebol, ele tá muito físico, né? Sim. Tá muito tático, então você tem que também tá estudando, né? A sua fala, né? As suas palavras. E a gente tenta fazer tá do lado de cá e tenta ser humilde, fazer da melhor forma possível, né? Claro, a gente tem a nossa opinião, a gente tem a nossa personalidade, mas seguindo uma linha que a gente viveu, que é do futebol, que a gente entende um pouco, que é dentro de campo. Pô, animal. Cara, a gente podia ficar mais 12 horas aqui conversando, mano. A gente tava babando aqui, você falando. Convidados aqui. Quadrinho facinho. Montar os 11 tá com time de time, né? Montar um time com jogadores que você já jogou. Tá bom. E o goleiro é o Rogério, sem certeza, né? Não precisa nem falar mais. Lateral direito. Goleiro e treinador é o Rogério Muricy. Aí eu começo o resto. Lateral direito. Dá os nomes. Não, a gente nem tem. Porque você. Aberto, porque você. A gente tava vendo tanto time que você jogou que a gente falou, mano, não tem como pegar. Tipo, você jogou com tanta gente, né? Tá. E tal. Vasco, Grêmio. Tá. Lateral direito, Cinho, né? Rogério, Cinho. Né? Fábio Luciano. Outro zagueiro, vou colocar. Miranda. Júnior, lateral esquerdo. Juninho. Volante. Eu sempre vou levar na vida, né? Josué Mineiro, mas eu não posso deixar o Vampeta fora, Vampeta. E vou colocar Vampeta e Mineiro. Caraca, que meio campo. São 4 no meio campo, né? Isso, agora mais 2 meia e 2 atacantes. Juninho Pernambucano. Caramba. Jogou pra caralho. Caramba. É difícil, hein, cara.
Cara, muito cara bom, né? Eu colocava o Juninho e Pet. Nossa. Na frente. Na frente dá pra escolher só um, né? Põe você e mais um. Não, eu não vou estar dentro, não. Tô Não, fora. pô, louco. É. Vai estar de auxiliar, pô? Pô, na frente é foda, que você vai esquecendo o nome dos caras, né, cara? Na frente você vai esquecendo. Pô, no Corinthians. Fluminense. Na frente eu colocaria Hulk e Ricardo Oliveira. Nossa. Que Puta time, ataque hein? também, Timão, hein? Muito Caralho. bom. Bom, obrigado, Leandro. Cara, sem Desculpa se eu palavras. esqueci de alguém, né? Ah, não, mas pô, tá vai chegar, valendo, não pô. vai te perdoar. É, Você pô. tá Vocês doido. não deram o nome também, eu fui É, aleatório. mas que é A tanta produção gente. ajuda. Por exemplo, o nome foi aleatório. cara, eu nem tinha me ligado que você tinha jogado com o Hulk no Tóquio É. Verde no Japão. Fizemos umas tabelas lá. Eu vou até subir hoje umas tabelas lá que a gente fez. Caramba, cara. Pô, e aí teve Grêmio também, Vasco. O Juninho Pernambucano foi no Vasco. Foi no Vasco. É, então, cara, é muita gente. É, a gente cara, tava é nesse assim, jogo com muita gente. deixando aí fora o cara, Douglas, fora, meia, deixando o Felipe fora, né, o Maestro, deixando bastante fora. Muita Eles gente. entram no outro time. Quando É. a gente montar outra formação, eles vêm. Mas, Leandro, obrigado, cara. Tamo Dida junto deixando demais. fora. Porra, imagina. É foda, muita gente boa. Obrigado, Leandro, valeu mesmo, cara. E você aí, ó, dá like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta aí o que você achou, pode comentar aí se você tem alguma história do Leandro pra complementar aí. Em breve a gente volta com mais um bate-papo legal, tamo junto, valeu, falou!